Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast, o Pod de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta, mas o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente. Este episódio do Fotógrafa de Quinta é patrocinado por Foto Álbum Universal. 60 anos imprimindo qualidade. Para saber um pouco mais sobre o trabalho do nosso patrocinador, tá aí na descrição. Gente, olha, eu não vou falar adivinha quem é, porque vocês viram na thumb, né? Mas, ó, eu tô muito feliz de ter essa pessoa aqui com a gente hoje. Pra mim, né, acho que pra muitas pessoas, uma das minhas primeiras referências dentro do mercado da fotografia, principalmente acompanhamento infantil. Já vi um monte de palestras dessa pessoa, já vi essa pessoa na televisão, já vi essa pessoa ao vivo, já conversei. E hoje vocês também vão poder saber um pouquinho mais dessa maravilhosa Juliana Brandão. Bem-vinda! Obrigada, galera. Prazer demais estar aqui. Eu espero contar umas histórias bem legais. A gente adora esse tipo de história. Vamos pra coisa boa. A gente quer só os perrengues. Temos muitos perrengues. Temos bastantes. Mas antes da gente entrar nesses perrengues, vamos falar um pouquinho do nosso patrocinador, a Foto Álbum Universal. Foto Álbum Universal que tá com a gente desde o começo. A gente já fez 50 programas. Vamos fazer agora 1 ano, tá? Fiquem ligados que vai ter aí um programa especial de 1 ano. Tá? Quando esse episódio for ao ar, se não me engano, vai ser o próximo, já vai ser de 1 ano. E a gente gostaria de agradecer muito, porque a Universal tá com a gente desde o começo, acreditou na gente. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais dos produtos deles, tem aqui na descrição. Então tem álbuns maravilhosos. A gente, né, teve agora, junto com eles pessoalmente no congresso, a gente conseguiu ver, né, todo o material. Tem algumas coisas que a gente vai soltando pra vocês lá no Instagram. Segue a gente também aqui nas nossas redes sociais. Tá tudo aqui na descrição. Não esquece de se inscrever também no canal e de deixar o seu like aqui no vídeo, tá? Esse episódio eu quero uma chuva de comentários. Chuva de likes, chuva de likes, chuva de comentários. E é um episódio pra você compartilhar com a coleguinha, até com a inimiguinha, você tem que compartilhar. Pra morrer de inveja. Gente, mas assim, a gente foi queimando. Começando, a gente vai começar do papo pela metade daqui a pouco. A gente já contou tanta coisa, né? Já falou tanta coisa. Mas assim, algumas pessoas já sabem, né? Você já falou disso em palestra e tal. Mas eu queria que você contasse um pouquinho do começo da fotografia. Da onde que veio a vontade de fotografar? Como que surgiu isso? Eu gosto de contar essa história, porque assim, uma história legal, né? Ai, gente, minha família toda é fotógrafa. Nossa, eu sonhava com a fotografia. Mas, assim, eu trabalhava, né, na época. Aqui, eu morava em São Paulo. E aí, eu voltei pro Espírito Santo. Fui pro Espírito Santo. Entrei numa empresa e tal. E assim, eu falei, gente, eu tô trabalhando. Minha família toda, meu irmão muito inteligente. Minha família toda inteligente. Eu lá toda cagada, né, no negócio. E aí... eu falei, eu tenho que ter um diploma, né? Tem que fazer alguma coisa pra falar que eu estudei na vida. E aí, eu fui na faculdade, e aí eu peguei... Tinha uma cartilha, assim, de cursos, né? Que tem. Aí eu procurei o mais barato. E o mais rápido. Procurei, assim, fui... Aí veio fotografia, 2 anos. E era o valor mais em conta, assim. Eu falei, uau, fotografia, vamos fazer fotografia, arrasou. Não deve precisar estudar, né? Oh, meu Deus. E é o que as pessoas pensam, É só né? pegar a câmera, apertar um botão. É só apertar um botão. E quantos fotógrafos não fazem isso, né? A gente não estuda e quer ser um reconhecido, quer ser um grande profissional, quer cobrar caro, enfim. Adorei, continue. E aí, gente, mas eu pensava real, não tem que estudar. Vou brincar o tempo inteiro de fotografar. E comecei a fotografia e foram 6 meses que eu falava, e câmera? Não tem, não? Não vai vir, porque era história da arte, teoria da percepção visual, teoria das cores, teoria da a fazer vida, conta, de tudo. Fazer o Instagram. Aí compensa aqui. Compensa o quê, meu filho? Quantos lumens você precisa pra zerar? Ainda não tinha nada, era tudo história, teoria. E eu falava, gente, eu continuo aqui. Mas aí, no segundo período, veio a câmera. Não gostei também, não. Não gostei. Mas eu fui indo. Só que, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de desafio. Eu amo desafio. E aí, era assim, começaram alguns... Meu primeiro trabalho na faculdade é muito legal,
que foi um cara peladão. Ui. E assim, Mas não todos tinha têm câmera quase, ainda. Era legal sua facunha. Olha, a minha não teve. Eu não tive Mas isso. não foi o pessoal que botou lá. Foi assim, a história da arte. Né? E não tinha Arquitetura câmera tem ainda. também. E aí, o que rolou? A professora tinha que pegar um artista e você fazer uma releitura, podia fazer um desenho, qualquer coisa. Eu falei, pô, eu tô na faculdade de fotografia, eu vou fazer uma foto. E aí, eu misturei um pouco de Pollock com Van Gogh e eu falei assim... E olha como eu já gostava de cores lá, eu percebo isso lá. Eu peguei como referência, na verdade, Van Gogh. E era uma não é caricatura, não era um negócio feito no carvão... Um desenho todo preto e branco, óbvio, né? Carvão. E aí, eu falei assim, cara, eu vou transformar essa imagem numa fotografia. Peguei um amigo meu, todo tatuado, todo coloridão. Falei assim, você topa posar pelado pra mim? Ele, topo. E beleza. Resumindo, gente, eu falo demais. Nunca ia fazer isso com um amigo. Aí, o que aconteceu? Fui lá, sabe aqueles estúdios na rua, assim, que tem? Fui lá e pedi, vocês alugam e tal. Tipo de fotótica de bairro, isso. Assim. Aí, menina, você tem experiência com câmera? Eu tenho. Não sabia nem aonde que apertava pra fotografar. E aí, eu peguei um monte de tinta, joguei nele, aí eu fiz uma pose com ele, fui toda feliz, arrasei. Cheguei lá, vou tirar 10. Gente, todo mundo rindo da minha foto. E o que tá acontecendo? Não, foto de verdade, revelada, impressa. Não, e eu mas vi. A fotografia já era digital nessa época. Tá tudo Você é novinha. Eu sou novinha. Não, é porque a minha assistente fez no analógico. Até a Renata, ela revelava foto no mimeógrafo. Eu revelava foto do meu. Tudo bom, querida? A gente tá falando aqui de dinossauros, né? Mas eu passei por essa fase, a gente fez também várias experiências, fotografamos com pinhole e tal, enfim. E aí, resumo da história, eu tirei uma nota não muito boa e a professora não gostou muito do meu trabalho. E eu falei, por quê? O saco do cara estava simplesmente pendurado ali, uma coisa, aquela coisa assim, e eu não tinha percebido. Eu achava aquilo tava demais, aquela foto. E tinha uma coisa, porque a pose dele era com uma perna assim, meio pra cima. Você tem essa foto? Eu tenho ela cortada. Ai, que ódio. Tirou o saco, né? Tirou o saco, gente? tá certo. Mas eu fiquei assim, gente, mas não é história, não é arte, não é história da arte, no caso. Eu fiz uma arte. É a minha arte. É a minha arte, só por causa do saco do cara, assim. Eu fiquei assim, não... Enfim... E aí, eu comecei a gostar do negócio. Que eu fiquei, puta, tudo que eu fico meio com raiva, eu falo, eu quero ir até o final desse negócio. Deve te odiar, né? 16 anos. É que o marido dela tá aqui, gente. E é isso, assim, eu comecei a fotografar muito, fotografei muito, fiz muita coisa de graça, porque eu adorava fiz muita parceria, pegava as meninas que trabalhavam, que faziam faculdade de moda, lá elas tinham que criar uma coleção para fazer o TCC, então pegava um monte de roupa, fazia editorial e comecei a fazer um monte de coisa e fui pra moda, por isso... Pra moda. Por isso que eu comecei a fotografar moda. Eu comecei a ter cliente assim, eu bombei muito rápido, porque eu postava muito, eu fazia muita coisa, eu tava sempre em movimento. Então, e aí eu comecei a gostar do negócio, que é cada vez... E isso, Ju, já faz quanto tempo? A long time ago. 15. 15. 15 anos. 15, não. 14. Que 14? Ah, gente, é por aí. É por aí, 14, 15 anos já. tempinho Legal. Um tempinho bom. Tempinho bom. Tem Legal. pimbão que você é de Minas, né? Sou mineira, fui criada na Bahia, mas eu moro mais... boa. Já morei aqui em São Paulo, já morei no Rio e hoje eu moro no Espírito Santo. Ai, que legal. E o que fez você morar em Espírito Santo? O que fez? Ai, que pergunta, não sei. Na verdade, assim, como eu tinha morado... Você conheceu ele em São Paulo? No Espírito Santo. Ah, então foi ele. Espírito Santo. Então foi ele, foi ele. Foi nada, menina. Pega nada não. Na verdade, eu tava 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses morando no Rio. Cansei do Rio, queria ir pra algum lugar. Ganhei uma passagem pra São Paulo, tinha R$50 no bolso. Louca. Vou pra São Paulo, vou morar em São Paulo. Conhecia ninguém. Conheci uma menina pelo MSN. E aí ela falou assim, Ju, fica aqui em casa. Aí fiquei 8 meses em São Paulo e comecei a trabalhar numa distribuidora de informática. E aí essa distribuidora abriu uma filial lá no Espírito Santo.
Eu falei, ai, me transfere. Que ficava mais... Meu irmão morava lá no Espírito Santo e ficava mais perto. Meus pais moram na Bahia. Uhum. E aí, é isso. Fui pra lá. Que legal. E ficou, eu nunca mais saiu. Fiquei. Mas isso você já conhecia o... Não, conhecemos... A gente se conheceu numa festa. Numa festa bem Festa delicada. depois Depois, esquisita. depois ela conta esse detalhe. Exatamente. Não pode contar? Pô, não, foi numa rave. Ah. É isso. Você sempre gostou de evidência, rei. Não, a gente somos mulheres de atitude, eu te entendo. Mas você gostava de rave, você tinha um look meio roqueira no passado. Gente, coisa louca isso, né? Eu não gostava de rock. O que eu sempre gostei, eu sou uma pessoa hiperativa. Mediana hiperativa, muito. E assim, na verdade, a primeira rave que eu fui, que eu tinha 16 anos, que eu saí de casa pra morar sozinha com 16 anos. 16? E aí, eu namorava com um rapaz que fez as primeiras raves do estado. E ele me levou e tal. E era muito engraçado, que eu ficava lá na caixa. E todo mundo, gente, o que você deu pra Juliana? Ele, nada. Menino, nada. Ela é natural. Eu te entendo. A noite todo Ela é igual dia, a gente, Ana. Eu te entendo. E é isso, e foi isso. Vamos arrumar essa timeline e já pegar um assunto polêmico que nem todo mundo sabe? Fotografia! Nesse rolê todo. A gente vai chegando na fotografia. Mas nesse rolê todo, quando que foi o Big Brother? 2015. 2015. Aí No, 2005. Você não trabalhava com fotografia ainda? Não, tudo isso tinha 18 anos. Depois. Tinha Fez 18 e entrou, né? E muita Fiz gente 18, não entrei. sabe que você já foi Big Brother. Pelo menos por algum tempo. E me conta, como que foi que você entrou? Como foi essa notícia? É muito engraçado, assim. Esse mundo aí. Eu nunca falei de Big Brother, assim. Não é que eu nunca falei, né? De vez em quando a gente vem alguém... Não é o que te representa, né? Porque, foi na verdade... uma coisa da sua vida, foi Exatamente. uma passada. O Big Brother... Quase outra vida, né? Há muito tempo atrás. Na verdade, assim, eu nunca usei pra nada, sabe? Mas faz parte da minha história. Eu sou quem eu sou hoje por todos os perrengues que eu passei pós-Big Brother. E que me fizeram crescer demais. Porque apesar de eu ter saído de casa muito cedo, com 16 anos, né? Com 15 anos eu saí, mas eu morei com minha avó. Depois eu fui morar sozinha com 16. Mas eu era uma menina... Eu sempre fui uma criança, sabe? Mentalidade bem de criança. Fui criada num lugar bem pequeno, enfim. Então, me fez crescer muito tudo que eu passei, né? E foi engraçado que nessa época, foi assim, eu estava em Cumuruxatiba, eu fui criada em Cumuruxatiba, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, no extremo sul da Bahia. E a gente estava num trailer comendo um hambúrguer, né? Bem loucos, assim. Coisas de adolescente, tá, gente? Hoje eu sou uma pessoa completamente normal. Te entendo. E aí, eu e meu ex-namorado, que era esse cara que fez as raves e tal... E passou a propaganda assim, ó. BBB, R$1 milhão. Foi a primeira vez do R$1 milhão. Aí eu olhei e falei, vou me inscrever nesse negócio. Aí ele falou o quê pra mim, gente? Vai. Não, se você se inscrever, nós vamos terminar. Ele provocou. Meu Deus. Eu nem queria, nunca nem tinha assistido. A culpa é dele. E aí eu falei assim, vamos ver. Eu só queria terminar. Não, é porque eu não posso. Gente eu quer acho que eu provocar. não Você não gosta de ser desafiada. Eu acho que o meu Cid, eu acho que faltou isso. Eu vou voltar pro psicólogo e vou ver se ele bota. O meu tem uns também. E aí, eu fui e fiz um vídeo. Aí todo mundo... Não, você tem que fazer um vídeo de biquíni andando na praia. Eu falei, vocês estão loucos? Você fez um stand-up, né? Porque você... Não, mas eu não era uma pessoa... Eu não sei, não lembro muito como eu era. Mas eu sentei numa rede, e falei total, assim... eu não sei nem o que eu falei. Falei alguma coisa normal. Nada demais. Oi, tudo bem? Sou a Juliana Paz. Me chamaram, ligaram pra minha casa, eu atendi, aqui é da Globo. Eu falei, pai, é da Globo. Aí ele falou assim, desliga. Esse é negócio que vão levar você pra escrava de não sei o que lá das coisas. Tinha um negócio desse na época, né? Que levava mulher pro exterior, né? Aí eu desliguei, eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei, aí toca de novo. Falei, então você atende. Aí falaram, você passou na primeira seletiva e tal, seu vídeo foi aceito. Eu falei, uai, de graça, né? Nós vamos viajar, nunca tinha viajado de avião. Fui pro Rio. E foi assim, aí passei em 2 seletivas, aí na terceira eles foram filmar lá em casa.
Eu falei assim, não quero não. Foi legal que tinha uma caixinha que vinha assim, ó, você abria e saía o bonequinho. Você está no Big Brother. Eu tive que gravar 3 vezes. Porque eu abri, aí eu olhei aquele negócio e falei assim, mas eu não quero não. Eu achei que tava legal até então, mas eu falei, gente, eu não quero entrar nisso. Aí todo mundo olhando assim, falou assim, não, você tem que ficar feliz, né? Gente, eu sei que foi assim. E eu fui, graças a Deus. Você desmanchou do namorado? Terminou? Não, ele foi atrás de mim no Rio. Vamos passar esse assunto, gente. E é isso, assim, mas... Foi uma na experiência. época da Grazi Mazafera. Foi. Ela... E aquele... E o Jean. E o ex-marido dela, maravilhoso. Só. Inclusive, tem um assunto muito polêmico. Posso? Já que estão falando de BBB, eu nunca falei assim tão explicitamente sobre isso. Inclusive, tenho provas, tá tudo lá printado. Eu acho que eu vi uma live sua uma vez falando disso. Né? Eu falei uma vez que eu... Gente, chega, eu preciso. É porque o pessoal tava perguntando, eu falei, então vou jogar, né? Eu fui pro paredão, né? Com a menina que pegou o líder, me mandou e tal. E aí, eu falei, gente, sou eu que vou ser indicada, porque, enfim... ninguém gostava dela, ela pegou ali, todo mundo gostava dela depois, e eu sabia que eu não tinha esse negócio dessa conexão com ela. E aí, iam mandar a Grazi Mazafera, que hoje é a Grazi, mas na época era Grazi. Ninguém como eu. Era só Grazi, não Era só Grazi. E aí, eles iam mandar, né, o grupinho, que criou-se um grupinho do mal, né, que não existia isso, mas enfim... E aí, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, ela fica o dia todinho na piscina com a bunda pra cima. Eu que vou, com ela não vou conseguir competir e tal. Vamos mandar o Jean. Ele é chato demais. A gente vai fazer uma piada, ele quer explicar que isso fez aquilo, daquilo outro, sabe? Uma pessoa que, enfim, extremamente inteligente, quer explicar tudo da vida. Quero saber não, gente. Tem coisa que não tem necessidade. Aí, enfim, todo mundo realmente, ele era uma pessoa que era uma pessoa mais difícil. Vão mandar, aí, enfim. Ele falou que era preconceito, que ele era homossexual. Foi o primeiro Big Brother que tinha um homossexual. E foi a primeira vez, na verdade, em cadeia nacional, né, em uma televisão, que abordaram explicitamente sobre o preconceito contra a homossexualidade. E, cara... Qualquer paredão que ele fosse, ele falaria isso. Tanto que quando eu saí, o Boninho... Não sabia que era Boninho, eu sou tão desligada da vida. Boninho sentou no meu carrinho, ele olhou pra mim e falou assim, você foi burra. Eu falei, quem é esse? Na fila do pão pra me chamar de burra. E era só o Boninho, gente. Porque se você fosse com qualquer pessoa, você ficaria até o final. Você foi com a única pessoa que você não poderia ir. Por quê? Porque essa era a pauta dele, da Globo. Sim, naquele momento. Enfim, então é isso, gente. Bom, eu acho que você tem muito talento. Oi? A virada histórica, a polêmica... eu saí com menos de 0,5%. E aí, assim, o Bial, eu acho que ele deu um erro na hora de falar ali, que a porcentagem, a quantidade de votos, ele falou... E aí, um matemático... Isso saiu em todos os sites na época e foi derrubado rapidamente, assim. Que, matematicamente falando, não existiu a minha virada. Não tinha como, com 1 milhão e poucos de votos, a pessoa que estava com 72% de chance para ficar no começo do programa, virar para 50%. Enfim, eu saí com menos de 0,5%. Então, assim... foi um negócio doido? Podemos explicar? Não. Então, mas é polêmica. É melhor abafar. Você virava deputada, né? Não, pelo amor de Jesus. Foi ótimo ser né? fotógrafa. Que legal. Maravilhoso. Ju, voltando aqui um pouquinho agora pra fotografia. Já tiramos todas, já tiramos, já extraímos. Já tem curiosidade do povo. Voltando aqui um pouquinho pra fotografia. Você é uma referência, né? Acho que mundial na fotografia pela alegria das suas fotos, pelas suas mini sessões. Conta um pouquinho pra gente como que você conseguiu alcançar isso, né? E o quão
cansativo, né? E estressante porque a gente vê um cenário pronto, é uma coisa, né? Mas para você chegar naquilo, a gente estava conversando ali nos bastidores, os seus cenários é mais ou menos como uma escola de samba, né? Quando termina uma sessão de Natal, você já está comprando o próximo ano com muita antecedência. Conta um pouquinho pra gente. Massa, exatamente. Hoje, inclusive, estou indo para a feira de Natal fazer a nossa compra do cenário. Então, a mini sessão ela veio para mim como uma forma realmente de ter clientes, porque eu não fechava quase nada. Quando eu decidi ir para o mundo mesmo do infantil, fotografar infantil, eu quase não tinha. Eu tinha muito cliente de moda, mas eu não tinha o infantil. E aí, veio a ideia da mini sessão. As primeiras mini sessões foram realmente sem cenário, foi cenários mais bem basicões. E aí eu comecei a implementar, aumentar os cenários. E eu fui começando a gostar daquele negócio todo. Todo mundo, assim, as pessoas ficam meio... mas ela gasta demais no cenário. Mas... isso foi uma estratégia, obviamente, né? Que veio lá do início até agora, pensando em como eu conseguiria me destacar, a partir do momento que eu falei, eu acho que eu quero dar curso. Então, eu pensei estrategicamente, os cenários, eles tinham também um propósito de disseminar o meu nome, não só no meu mercado de fotografia no Espírito Santo, mas no Brasil. Então, assim, mas é muito louco, porque... eu sempre tive essa de inovar, né? De trazer o novo. Muita coisa, antes eu tinha vergonha de falar isso, mas muita coisa na fotografia infantil eu fui a pioneira, eu trouxe não foi que eu fiz primeiro, sim, mas aqui no Brasil eu trouxe várias inspirações aí, comecei a usar muitas coisas novas, implementar muitas coisas novas. E isso é um caos na cabeça, principalmente de uma pessoa hiperativa, né? Numa pessoa normal é ruim, imagina uma pessoa que... Então, todo momento você tem que estar pensando em uma coisa nova, sabe? Criar algo novo, trazer uma referência diferente. E é difícil. São Paulo é um polo, assim, você acha tudo, você consegue achar o que você quiser. E a gente lá tinha que fazer muita coisa. Sim. Fabricar, criar do zero, né? Então, para você ter ideia, assim, já teve Natal que a gente ficou 60 dias montando um cenário. 60 dias, é muito tempo. E falando em cenários de natais, o seu, ele tem uma magia que você chora de ver a foto, né? É verdade. Meus clientes entram, eles falam, cara, eu tô no mundo, eu tô no filme. Você adotou aquele Papai Noel, né? Porque, gente, ele é lindo demais. Ele é fofo demais. E sai da sua cabeça tudo. Não é da minha cabeça. É muita... Eu tenho um repertório muito grande. Por exemplo, esse Natal de agora, do ano passado, que foi azul marinho. Amei. Tipo, quem, total, né? azul Quem marinho. vai fazer o Natal azul marinho? Azul marinho, lindo, roxo. gente. E aí, isso foi uma pesquisa bem forte, com referências de fora, de decoração. Então, tinha muita coisa legal, assim, de salas, de ambientes. E eu resolvi trazer isso pra dentro do Natal. E ficou, assim, incrível, lindo, incrível. Ô, Ju, mas assim, falando de referência, às vezes as pessoas acham que pegar referência é entrar no Pinterest, ver a foto de outras fotógrafas, entrar no Instagram, ver a foto de outros fotógrafos. E às vezes, vendo um filme, tem o Breaking Bad e agora o Better Call Saul. Cara, eu amo a direção de fotografia daquele cara. O cara começa a filmar uma mosca no dedo do cara com uma macro. E de repente ele vai abrindo. Meu, é uma coisa linda, assim. E são coisas que eu levo pra minha fotografia. Né? E aonde mais, assim, onde você... Qual que é esse repertório? Aonde você procura buscar essas coisas? Então, assim? na verdade, o que rola? A pior coisa para um ser criativo é você ver a mesma coisa que você faz, né? Por exemplo, eu não busco referência em fotografia. Porque quando a gente busca referência, se você vai lá no Pinterest, coloca mini sessão Dia das Mães, cara, tudo que você vê vai ser algo que já foi feito. Sim. Igual. Exatamente. E aí isso vai fazer com que a sua criatividade seja bloqueada, porque você vai falar, cara, muito maneiro isso aqui, eu quero copiar, eu quero fazer igual, e você não vai conseguir expandir sua mente. Então, assim, eu principalmente pro Natal, eu vejo muita decoração de casa. Pros meus Smash the Cakes, festa infantil. Não tem, assim, coisa mais incrível do que festa infantil, novidades que estão vindo de fora, coisas, porque aí, sabe, traz ali a
sua vai aflorando, porque você já consegue ter uma coisa pronta. Porque, querendo ou não, quando você inova, gente, inovar é um negócio muito doido. É o que a gente tava falando do Natal. O Natal azul. E isso é perigoso, tá? Eu falo até com os meus alunos assim. Quando você vai inovar, não é qualquer cliente que vai aceitar. Você vai colocar lá uma cartela de cor azul, roxo. O povo vai falar, louca, não quero azul roxo. Vai pensar que é um trem bem todo, né, emperequetado. Papai Noel vermelhinho, padrão. E aí, cara, assim, então... Oi, tudo bom, querido? Vocês que eu tava falando, que eu fui pensar aqui que a gente tava falando da roupa do Papai Noel, que deu uns barulhos aqui, tá, gente? A culpa não é minha. Deu uns... Aí a gente parou aqui, a gente já não sabia o que tava falando mais, tentando emendar, mas já não rolou. Voltou. Deixa eu só voltar na roupa do Papai Noel. Sim, claro. Azul marinho roxo. Aqui. Azul marinho roxo, a roupa do Papai Noel, eu tinha que pensar, eu falei, cara, a gente tava estrategicamente, que a gente tava em pleno, na loucura do povo brigando, era Lula, Bolsonaro. Eu não posso botar um Papai Noel vermelho, que meus clientes, que são... Eu vou falar... Sim, verdade, entendeu? usar São roupa vermelha. De direita. E aí, eu vou perder meus clientes? Eu não quero um Papai Noel, porque tem gente que pensa isso. Tem ódio. O que eu fiz? Botar Papai Noel azul, até no newborn, gente. você vai fazer de verde, a pessoa não quer porque é palmeirense. Você fala, gente, nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, eu tenho que pensar estrategicamente em tudo que eu faço. Eu falo, o meu curso, né, sobre minha iniciação estratégica, porque tudo, o seu cenário é pensado estrategicamente, as cores que você vai usar são pensadas estrategicamente, então você tem que estar ali com a cabeça e antenada a tudo que está acontecendo no mundo. E voltando lá no que a gente estava falando das inspirações, é isso, eu gosto muito, eu não sou muito, eu não vejo muito filme, vou te falar que essa é uma coisa que eu tenho um problema sério, que eu não tenho muita paciência, porque o começo do filme é um negócio que ainda... Não, entendeu? Vai pegar. Tem que ser igual o Reels, gente. Não tem os 3 primeiros, não tem que ser muito bom pra pessoa ficar. Então o filme ele já tem que começar bombando pra mim. Aí eu vou fazer outras coisas, tem muita coisa na vida pra fazer. Eu não consigo ficar parada assistindo filme. Mas eu gosto muito de filme de Natal, por exemplo. Tem o meu cenário desse ano. Vai ser um tema que eu vou inspirar num tema que eu já fiz. Vou trazer, na verdade, duas coisas que eu já fiz para economizar. Depois depois a gente me convida de novo pra gente falar desse tema. Aquela que já se convidando aqui, né? E aí, assim, então... E eu tenho um filme infantil, né, de desenho, que eu tô inspirada pro tema desse ensaio. Ai, eu tô me coçando pra fazer perguntas mais... Não pode, Eu não vou dar spoiler, mas o tema tá vai ser um tema muito maneiro mesmo. Eu acho que eu vou ter que ir pro Espírito Santo. Eu acho que talvez também. esse vai ser o último Natal. Como assim? De primeira mão, deixa eu contar para vocês. Ainda não falei sobre Deixa eu olhar pro Diogo pra ver se é verdade. Meu Deus! Porque tudo ela olha pra ele e fala... não. Eu também. Por quê? Talvez vai ser o meu último Natal. Porque assim, gente, como eu falei, eu sempre pensei estrategicamente. Eu queria muito poder participar da vida das pessoas, ensinando as minhas experiências, ensinando o que eu sei e de uma forma leve. Porque por eu ser TDAH, eu sempre tive muita dificuldade de entender nomes muito difíceis, de gravar coisas muito difíceis. E quando eu vi que eu podia falar de forma simples e as pessoas entenderem um marketing de forma simples, sabe? E eu falei, cara, esse é o meu propósito. E quando eu não consigo parar para ser mentora 100% porque suga demais. E nesse Dia das Mães, eu senti o que eu sinto em todos. Eu acho que 2 eu consegui fotografar com a minha filha. E eu ensino para os meus alunos. E eu falo que o que eu ensino para os meus alunos é o que eu passei e eu não gostaria que eles passassem, sabe? O tempo passa e a gente vê, assim, montar cenários é bem ingrato. Você só não vá para o mundo do cenário se você não quer desperdiçar seu tempo, porque é muito tempo, é muito investimento. A gente começa trabalhar às 6 horas da manhã. Meu estúdio é um home studio. E assim, a minha filha, graças a
Deus, ela sempre esteve com a gente. A Maria é extremamente criativa. Só que agora ela tá uma pré-adolescente. Ela não quer mais estar do meu lado montando o cenário. Ela não quer estar mais brincando com Quantos isopor. anos ela tá? Ela tá com 10. É, tem Fazer idade da skincare. Ela quer fazer skincare, mãe. Toda hora, hein, minha filha, meu amor, Deus te abençoe. Mãe, você vê pra mim os negócios de skincare? Eu falo, Ai, é igual a Esther. minha filha fala, mamãe, tô com saudade, não fala mais. E ela tá se acostumando a ficar longe de mim. Isso tá me corroendo, isso tá me matando. E eu não fiz o meu Dia das Mães, eu não fiz as minhas fotos. E eu falei que a primeira sessão ia ser a minha. E não foi. E eu falei, eu não vou continuar fazendo a magia para a vida dos outros e eu esquecer da minha magia. E o Natal, para mim, é uma coisa que eu vou ser bem Aconteceu exatamente bem sincera. comigo. Eu não fiz. O meu Natal é uma magia. Renata que fez sessão Dia das Mães, eu acho que só você fez. Eu não fiz também. Maia também nem mal. O meu Natal, ele é uma magia. Os pais, as mães, as crianças entram e eles vivem o mundo. E eu mostro, eu faço aquilo acontecer tão mágico, tão lindo. E eu nunca consegui fazer um ensaio de Natal da minha família como uma coisa alegre, como uma coisa divertida. Eu nunca trouxe para minha filha essa magia, né? E o nosso Natal em si, a gente já tá tão cansado de Natal, de Papai Noel, pelo amor de Jesus, E não o vem sino? não. Eu gosto muito do sino. Mas ele tá ilustrado, não tá? E assim, a gente tá tão, sabe, cansado que acaba não sendo aquele Natal mágico, aquela coisa. E eu não quero isso. Eu faço... E eu ensino, gente. Eu vou para as palestras e o que eu falo é a minha dor, sabe? Porque... Tomem conta da vida de vocês para não deixar isso acontecer. Porque eu queria muito que o Natal para minha filha fosse mágico. Que o Papai Noel... Mas, gente, ela vê o Papai Noel sem camisa, de bermuda vermelha, sem camisa, deitada lá no meu sofá. Roncando. A menina desde sempre vendo isso. Ela sabe que o Papai Noel... Gente, porque o Papai Noel sem a roupa de Papai Noel... gente. Vocês não têm noção o que é aquilo, não, gente. Assim, é assustador. Então é sobre isso, assim. A gente imaginando o E Papai são 60 dias, loucura. Eu e Diogo naquele... A gente vai fazer um podcast. Eu já pinta. sei, em vez de você vir, a gente vai lá gravar o podcast. Gente, arrasou. Vamos Lá mesmo. de Natal, a gente vai Galera, pro Espírito nota. Santo. Tá aí, ó. Cobra a gente nos Patrocinado. comentários. A gente vai pro Espírito Santo no final do ano, vamos fazer nosso ensaio de Natal, nosso episódio de ano lá. Vamos. Fechou. Ainda mais pra ir que de vai carro, ser né? o último. Esse ano Pois ninguém é. vai ficar sem ensaio. Dá pra ir de carro, né? Pois é, dá pra ir de carro. Já fui pra Vitória de carro. ué, Eu atendi a cliente em Vitória. É depois do Rio. 15 horas. Não. Não. A gente... Umas 12, né? De ônibus. Ah, de Então, carro dá pra ir, a gente vai revezando. A gente reveza, para pra beber, para pra comer, Não, para pode pra beber fazer... dirigindo. Nossa, Ju, pra beber mas- alguma coisa. Mas, Cabe gente, 5 no carro. é muito legal escutar isso da Ju, porque assim, a gente vê você como uma pessoa grande, né? Como uma pessoa até assim, intocável, né? E eu já senti vontade de mandar mensagem pra você, mas me faltou coragem. E hoje aqui, a gente vê que você tem a mesma dor que a gente tem. Então, assim, realmente, ensaio o Dia das Mães e Natal acaba se tornando uma tortura. Eu também trabalho em home studio, né? E assim, nossa, vai começar isso, né? A família já se esconde e ninguém quer saber. Quando toca o sino, a gente chega a sentir até arrepio, né? A gente não vê a hora de desmontar tudo aquilo e engavetar, né? Mas é muito legal ver que as pessoas que a gente acha que são perfeitas, intocáveis, também têm o mesmo tipo de dor que talvez você esteja sentindo aí também, né? Você nunca fez ensaio com outra fotógrafa? Não, porque, na verdade, assim, eu não faço ensaio, porque assim, o que acontece? Eu quero fazer no meu cenário, Que é né? maravilhoso, né? E eu sou muito, a gente tem uma forma muito gostosa de lidar com a criança, a gente entra num lúdico, a gente entra numa magia, eu brinco o tempo inteiro, mas existe um momento que eu tenho que falar sério, então tem toda uma... E eu queria que fosse a mesma coisa com a minha família. E quando a gente tira, é sempre na correria, porque ou é no começo do Natal, a gente tem que lançar logo, ou é no finalzinho, a gente tem que tirar logo. E assim, é aquilo, a gente fica tanto tempo montando o cenário que quando a gente começa a falar que vai começar o Natal, pra gente falar, caraca, cansado, pode não já. fechar, não, já deu, já fizemos o Já cenário. podemos tocar fogo, né? Vou fazer o cenário, meus clientes vêm com o celular, tira foto, vai dizer assim. Eu já pensei em fazer algo assim.
Faz um cenário que a mas pessoa eu tem que amo. entrar lúdico pra entrar, tirar a própria foto. Mas assim, a minha questão, e aí essa questão de tirar com outro fotógrafo e tudo mais, a minha assistente que tirava, assim, mas é muito... Porque eu posiciono e eu boto a luz aonde que é a luz e arrumo todo mundo e me arrumo. É um diferente, caos. não é uma mesma magia, né? Não é um dia que você vai falar assim, igual meus clientes, eles saem pra aquilo. Sim, Ela vai, ela se maquia. né? É um evento, eles chegam, a gente recebe assim. As pessoas falam, gente, a primeira coisa que eu vejo quando eu chego no estúdio é o seu sorriso. Porque eu chego, sabe? Oi, gente, sejam bem-vindos. E é uma magia muito legal. Mas, por outro lado, eu fico pensando nos clientes que há tantos anos fotografam comigo. E vão ficar sem, né? E vão ficar sem. E eu tô até assim, porque eu não falei ainda, não sei exatamente, né, se eu vou realmente conseguir não criar, mas pelo menos não cenários tão grandes. E é difícil isso, porque a gente sabe que essa magia, uma vez falaram assim comigo, uma aluna minha falou, Ju, eu não faço árvore muito maravilhosa, porque na minha casa não tinha árvore, então isso não é uma realidade minha. Eu falei, mas eu não crio realidade de ninguém. Muito pelo contrário, eu quero que as pessoas cheguem aqui e vivam uma coisa que ela nunca viveu na vida, né? Uma vez um cliente falou assim, ai, a gente... brasileiro é bobo demais. A gente quer recriar coisa lá de fora, sendo que o nosso Natal é tão lindo. Falei assim, mas é porque a gente quer viver a neve, né? A gente quer botar um casaco suando horrores. A gente quer botar um coisa de frio, ainda mais lá no Espírito Santo, que não faz frio nem por decreto. A gente quer botar uma meia, que a gente vai ficar ali, ó, passando mal, emagrecer 3 quilos. Mas é exatamente isso, né? A gente quer entrar no mundo que não é nosso. E eu falo que eu tenho uma história que... Por que eu faço árvores tão ricas? E por que eu gosto de muitos presentes na árvore? Eu não tenho muitas lembranças da minha infância. Eu não tenho muitas recordações. E uma recordação que é muito forte para mim foi o Natal... que meus pais chegaram para mim, pro meu irmão, e falaram assim, olha, esse ano a gente não vai conseguir comprar presente, mamãe e papai não vão conseguir. E para mim foi a coisa mais legal do mundo, porque na hora eu pensei e falei assim, mãe, vamos embrulhar todas as caixas de presente? E foi o meu maior presente de Natal, porque é a minha melhor lembrança de Natal. Eu e minha mãe embrulhando um monte de caixa. A árvore vazia. ficou um monte de caixa. E a árvore tinha tanto presente. E isso, pra mim, foi o meu melhor presente. Então, isso não foi real. Não eram presentes caros, não eram presentes... Quando a gente é criança, o presente ele tem outra história, né? Exatamente. E é isso que eu quero. Quando eu falo, eu crio memórias afetivas. Porque uma coisa é você registrar uma memória afetiva. Quando você registra uma memória afetiva, são as crianças que estão lá, estão brincando. Os pais, você vai lá, né? E fala, dá um abraço, fala com ele. Mas quando você cria memórias afetivas, é algo que você cria no lúdico, na cabeça deles. Então, as histórias que a gente conta, né? Olha, e você sabia que isso, e o Papai Noel chegando, e eles fazendo biscoitinho, e eles fazendo... Então, isso é criar memórias afetivas. E eu sou especialista em criar memórias afetivas. A pessoa, ela leva a imagem, né? A Por isso que eu falo. ou impresso no álbum, mas a experiência que ela viveu... Exatamente. Fotografia fica marcado. é É o de único memória, ensaio né? que todo ano eu faço questão de fazer. Os 2 primeiros anos eu fiz no meu estúdio e depois eu sempre busquei cenários que tivessem experiências. Meu filho ama. Eu fiz álbum de todos, imprimi todos os ensaios de Natal que a gente tem. E é um dia que você pode ter certeza que você cria mesmo, né? Esse ano vai ser do Espírito Santo, mas é uma coisa assim, que ele sabe. É um dia que a gente sai, aí depois que a gente sai do ensaio, a gente passa em algum lugar pra comer alguma coisa. Ele sabe que vai ter alguma coisa, que vai ter uma experiência que vai ser legal, que vai tirar foto com a mamãe e com o papai. Depois ele gosta de rever as fotos. Então pode ter certeza que é algo que... Né, os seus clientes vão levar. É o que eu te falei, a sua foto ela é diferente. E você falando assim, é o que eu falo. Você vende além da experiência, né? Então, por isso que a sua foto é tão mágica. As pessoas... Quem não te conhece não imagina que é só... Porque parece muito técnico, né? Sim. Pra muitos, assim. Mas é muito técnico, tá? Eu sei. Muita técnica. Dá pra ver. É muita técnica, porque o que acontece? Existe... Quando a gente fala que a gente... o nosso cérebro, a gente fala as nossas lembranças. Vou acessar a minha lembrança. Mas a lembrança, ela tem muito a ver com a experiência que foi vivida. Às vezes, um cheiro... por exemplo, você pode ter vivido uma coisa muito legal, mas que aconteceu uma coisa ali ao redor que te
deixou tão triste que aquela experiência, lá na frente, aquela lembrança, quando você conta, você vai contar uma coisa completamente diferente. Às vezes aquele negócio nem foi tão legal, mas alguma coisa aconteceu que lá na frente, quando você vai acessar aquela memória vai vir muito mágica. E isso acontece muito nas fotos. E assim, a forma que a gente lidar com a criança não é o tempo inteiro brincante. E eu falo que fotógrafo tem que entender de psicologia infantil, porque não é ser a tia legal da foto, não é o tempo inteiro. Tem um momento de você falar, por exemplo, quando a gente quebra ovo com criança de 2 anos. E a criança quebra o ovo certinho e espera o momento do ovo quebrar. Porque existe uma forma de falar, existe uma forma de chamar a atenção, e ela só vai... Eu só vou soltar o ovo quando ela olhar pra mim, quando ela falar comigo. Então, os pais, eles precisam estar calados, eles não podem falar nada. Então, tem toda uma técnica por trás e é extremamente cansativo. Mas, no final, cara, os olhares, muita gente fala isso comigo, Ju, a sua fotografia, ela tem sentimento mesmo. Porque as crianças ou tá com olhar, ou... Sabe, tá todo mundo parece que tá sorrindo de verdade. As expressões são verdadeiras. E isso tudo é a gente que tira a gente tira essas expressões. No falar, meu ensaio, eu falo o tempo inteiro. Porque na fala, a gente consegue aumentar, diminuir. Quando a gente fala muito legal... É muito legal. É muito legal. Se eu falar é muito legal, Nossa, não. Tem que ter uma entonação, tem que ter uma vibração, tem que subir a energia. Se a criança tá muito enérgica, a gente tem que abaixar a energia, a gente tem que começar a falar com ela. Então, é muita técnica. E é muito desgastante, né? Muito. Por isso que no final do dia... Você chega a alma já foi, né? Só tá... Você chega a fazer quantos ensaios? Em quanto tempo? Você abre de 2 meses? Então, antigamente, eu já cheguei a fazer 15 ensaios em um dia. Uau. Essa é não faz loucura, isso. hein? Não, eu fiquei com um cliente esperando 1 hora no mês. Teve cliente que, assim, às vezes nunca mais voltou. Eu não tinha experiência com mini sessão. E aí eu achei que 30 minutos de foto e 10 minutos para escolha, porque eu sempre escolhi presencialmente, porque para mim é de extrema importância. Depois e eu que faz, escolhe na hora. gata, o trem é A emoção faca é na na caveira. hora. É ela que faz os dois, ela Eu que fotografa, vai, faço senta. isso. E aí eu já vende passei foto por uma extra. experiência. Demais Eu da já passei conta. por essa experiência. Ali no calor da emoção, com essa magia Muda toda, completamente, você ela quer deixa todas. o cartão lá e o rim vai junto. O que eu explico para os meus alunos, não é só venda. Não é só sobre isso. É sobre... Ali é o momento de você educar o seu cliente. É o momento de você mostrar para ele o quão importante é a fotografia impressa. O quão importante é... Porque, às vezes, a mãe, se você manda, ela deixa de pegar aquela foto que ela tá maravilhosa, que o filho tá olhando para ela, e que tá acontecendo uma energia, uma coisa tão maravilhosa ali. Ela tá com a papada. Porque ela tá com um negócio aqui, um cabelo aqui, uma papada aqui. E ela escolhe aquela foto que ela tá linda, maravilhosa, olhando para a câmera. Lá eu vou falar assim, olha... Você não vai estar eternamente na vida do seu filho. Um dia você não vai estar mais presente. E eu, como filha, eu, como mãe, o que eu gostaria de ver com a minha mãe é essa foto. Porque eu vejo amor, eu vejo carinho, eu vejo emoção. Na hora, a pessoa fala, eu quero essa foto. Então, eu tenho o poder de convencimento, não só para vender, porque eu já ganho dinheiro, eu já cobro hoje, principalmente eu já cobro o suficiente. A foto extra é uma coisa extra, um lucro mesmo. Antigamente a foto extra era meu lucro. Então eu tinha realmente que vender mais, mas hoje não. Hoje eu quero, na verdade eu sempre quis isso, sempre mostrei isso, mas eu quero que meu cliente realmente fique com o que importa, o que vai importar pro filho dele, porque às vezes ela quer a foto para postar e eu não quero a foto para postar. Eu quero a foto para no dia que ela não estiver mais presente na vida daquela criança lembrar daquele momento, lembrar daquela experiência, daquele abraço. E é isso que eu vendo, né? Eu acredito no poder da fotografia real, assim. E é isso. E aí, Mas aí você faz quantos ensaios? Eu tô tentando fazer uma pergunta. De verdade. Deixa eu só responder essa. termina. Eu falo também bem pouco. Não, elas falam. Eu faço hoje, antigamente eu fazia, aí eu fiz 15, depois eu diminuí para 10. Fiquei muitos anos fazendo 10 ensaios, de 1 em 1 hora, 30 minutos para foto e 30 minutos para escolha. E aí eu fui começando a aumentar o preço para diminuir a quantidade de clientes. Veio pandemia, graças a Deus, que a pandemia... Não, perdão, senhor, não foi isso que eu quis dizer, né? Mas deu uma puxada de Não vamos freio de mão romantizar. ali, né? Isso. Mas deu uma... Opa, calma, né? E a gente foi para 5 clientes por dia para conseguir fazer higienização. E eu falei, senhor, olha, eu consigo ter paz. Porque é muito, né? É muito, você tem que estar muita sorrindo energia, o tempo né? inteiro. O cliente sai, o outro já chega, você escolhe para você escolher, para você entregar aquilo. Enfim,
Aí eu comecei a diminuir eu diminuí para 5 na pandemia, né? Depois que foi diminuindo, eu aumentei para 7 e hoje, por exemplo, eu faço 4, no máximo 5 por dia. Só que é muito mais desgastante, por quê? Porque o tempo que a gente fica... Antes eu fotografava assim, eu deixava sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta, sábado e domingo. Hoje, basicamente, em período de Natal, são todos os dias para conseguir atender uma demanda. E olha que a gente atende poucos clientes. Porque o intuito, a gente foi para, né, assim, 180, 150, 120. Eu falei, não, agora eu quero mais ou menos 80 clientes. Mas esse ano, como talvez vai ser o último, eu quero conseguir atender o máximo que a gente conseguir. Esse ano vai no mínimo 500. Se Já vai você começar em agosto, então... né? Sua sessão já começa em agosto. Esse é o de Natal, ela vai estar fotografando até janeiro. Carnaval, o pessoal fazendo. Mas ano retrasado, né, Preta? A gente fotografou 32 clientes em janeiro. Tá Nossa, certo. que incrível. E me diz uma coisa, o seu trabalho diz muito sobre cor, né? Você já falou que você fez, você estudou fotografia, então você estudou teoria das cores, mas assim, a cor, ela é uma coisa que, pra mim, por exemplo, eu tenho dificuldade com cores. Porque qual que é a dificuldade de você trabalhar com cor? De ficar bonito. Porque existe um limiar ali muito tênue que vai pro brega, entendeu? Então, como que você fez essa construção? E se você tem alguma dica para dar pro telespectador que gosta de cor, assim, como eu, assim, eu gosto, mas como que você mistura de uma forma que fica legal, entendeu? Bem legal, assim. Eu acho que você é uma referência nisso, porque hoje é tudo branco, né? Ou é tudo marrom. Marrom, bege. Não tô falando mal das pessoas do bege. Amo. Tenho muitas referências, inclusive, de fotógrafos que são fotógrafos que eu acho incrível, mas não é o que eu gostaria de fazer. O que acontece? Eu sou uma pessoa extremamente visual. Por exemplo, a feira de Natal, você consegue comprar tranquilamente as coisas com os fornecedores, né, com os representantes. Mas ano passado, eu pegava todas as tonalidades e eu coloco sempre uma próxima da outra. Eu preciso visualizar, isso vai ficar bom, até que ponto. Por exemplo, eu tinha que equilibrar o roxo, eu não podia trazer muito roxo para não ficar carregado demais. Eu tenho uma... Eu não sei, por eu ter uma vasta... Eu pesquiso demais, eu vejo muitas coisas, eu vejo muita coisa colorida. Gente, minhas referências, é um parque de diversão. Eu entro no Pinterest, eu falo, Senhor, me tira daqui, porque é cor. Porque a gente, né, no nosso Pinterest vem o que a gente, né? Uhum. E eu fico, eu quero isso, meu Deus. E isso é desde o início? Desde o início. Você começou já... E quando eu comecei na fotografia, gente, é muita história. Eu trabalhava com papelaria personalizada. Sabe essa papelaria personalizada em pé? Minha empresa foi uma das pioneiras, se não a pioneira, porque a internet não era tão forte, se não a pioneira que fabricou essa papelaria. A gente exportava papelaria. Então, assim, e eu não tinha silhuete, eu cortava tudo na mão. Porque eu entrei na faculdade, eu perdi o emprego. Como é que eu vou pagar a faculdade? Eu comecei a vender brigadeiro para pagar a faculdade. Aí eu falei, chinelo, eu comecei a customizar chinelo. Aí eu comecei a fazer caixinha. Daí a caixinha eu comecei, peraí, tem uns negócios de festa aqui, porque o Espírito Santo sempre foi muito forte em festa. Só que era a época de latinha, com adesivo, eram umas coisas assim. Eu falei, cara, eu posso fazer uma coisa diferente, eu não quero fazer isso. Eu nunca quis... E quando eu falo que eu não quero fazer isso, ou que eu não quero fazer igual, não é porque eu quero fazer melhor, não. É porque é meu, sabe? Eu quero fazer alguma coisa que me desafie e tal. E... Cara, não tinha nem fita banana, que é aquela que dá o coisa. O que eu fazia? Eu cortava as coisas, aí eu colocava um pingo de cola quente, virava, deixava a cola quente dar uma secada e botava o trem por cima. Eu, assim, Diogo ia trabalhar... 6 horas da manhã, eu não tinha dormido ainda, que eu tava lá colando strass. Um strass, porque também não era de fazer muito. Eu fazia uma coisa mais colorida, mas, enfim, então, porque um strass ia fazer diferença. Porque era um detalhe. Então, o mundo das festas me fez enxergar muita coisa, sabe? E a minha mãe, eu devo muito à minha mãe. Porque criatividade, ela é trabalhada, né? Não é dom divino. Todo mundo é criativo. Basta você ser atiçado para isso. Sua mente tem que trabalhar esse lado. Minha mãe, ela fazia os painéis da minha festa de aniversário
desenhado e colorido de lápis de cor, do escuro ao mais claro. E minha mãe, quando eu era, né, na escola e tal, meu caderno era cheio de adesivo. Toda vez que vinha o caderno da escola, tinha adesivinho que a gente colocava. Então, assim, minha mãe me dava canetinha, me dava lápis de cor. Eu tenho pavor de lápis de cor, porque minha mãe era daquela mãe assim... Era não, que ela é até hoje. Ela me dava lápis de cor. Não quebra a ponta do lápis de cor. Eu sou assim. Sou eu. Olha, fecha a canetinha que fica ruim. Anteontem, né? A gente saiu, a gente passou lá, a gente foi no shopping na 10. Aí eu fui comprar coisa de aquarela. A gente tá trabalhando na aquarela agora. E é vários materiais. Um dia é guache, outro dia é aquarela. E a gente fica lá junto e fala, mas filho, não deixa cair o lápis, não, pra quebrar o grafite. Eu sou extremamente desapegada. Tampa a canetinha. A Maria... Eu já gastei dinheiro com canetinha brush na minha vida. Esses dias a minha filha tava com lápis e ela foi subir no sofá e ela subiu com a mão e quebrou no meio. Aí ela, não vai brigar, né? Não vai brigar. Eu sou aquela mãe, assim, eu sou muito... Eu acho que tudo na vida foi feito pra ser usado. Até minha câmera, sabe onde que tá a tampa da minha lente? Guardada em algum lugar. Ou assim, o Diogo briga comigo direto, eu sou muito desleixada. Não que isso seja legal, não acho legal, tá, gente? Mas eu acho que tem tanta coisa tão importante pra fazer. Ai, amor, tampa você a lente, eu tenho outras coisas pra fazer, sabe? A Maria... a minha filha, ela foi criada no meio de tudo isso. E ela é extremamente criativa, né? Ela gosta de fotografia? Detesta. E aí, a brincadeira dela era cola quente. Eu postava a Maria com 3 anos mexendo cola quente. E o povo, pelo amor de Deus, ela vai se queimar. Pode ser que sim, mas ela vai aprender que queima. Agulha, ela para costurar. Então ela tem isopor. O brinquedo dela era esse. A velhinha para pegar. A velhinha para queimar a mão. Muito obrigada por me lembrar. Mas os loureiros lembraram lá no palco ontem. Mas, enfim. Então, é sobre isso, assim. Por minha mãe trabalhar sempre isso comigo, eu sempre fui uma pessoa de ver. E eu sou uma pessoa, eu ando na rua... Gente, eu olho pra todo mundo. O povo acha assim, nossa, ela julga todo mundo. Não julgo ninguém, que eu tô querendo ver tudo. Nem sei quem tu é, só tô vendo a cor que você tá. O que você tá vestindo, o que você tá... Eu olho, eu fico perdida. Porque eu não sei pra onde que eu olho pra todo mundo. Eu sou aquela pessoa que eu vou te olhar de cima a baixo, mas não é que eu tô te julgando. É que eu pego informação de tudo. Eu quero ver tudo. Meus olhos brilham, sabe? Eu ando na 25. Gente, Diogo anda assim atrás de mim, ó. Na 25, você anda com coleirinha, né? Aquela coleirinha de criança. Eu acho que é sobre isso, sabe? A criatividade, a partir do momento que você se coloca pra fazer, você vai e começa. E você vai errar. E, né? Eu já fiz coisa cagada. Eu faço direto cagada. Mas a gente finge que tá lindo, tá muito maravilhoso. Então, eu perdi muito material. Porque pra gente fazer, por exemplo, nesse Natal, eu gastei aí umas R$150 de uma flor que eu achei que ia ficar linda e ficou um azul bique horroroso na árvore. Então, descartei. Então, é sobre isso. É sobre você colocar sua mente para trabalhar o lado criativo e você vai aflorar. Para trabalhar com cor, você tem que trabalhar com cor. Você tem que botar a mão na massa. E o minimalismo na cor? A gente estava falando, né? Como ser minimalista no branco, no branco e preto, é muito simples. Agora, como que a gente trabalha? Você tem alguma dica do minimalismo na cor? Porque essa é a parte difícil. Sim. Primeira coisa é assim, quando a gente tem que entender com qual público que a gente está trabalhando. Sempre pensei nisso. Bebês, eu sempre trabalhei o candy color, né? Cores mais pastéis, porque traz mais delicadeza, suavidade, fofura, né? Então a gente tem que pensar o que as cores vão trazer. A cor vibrante, ela traz mais vibração, mais alegria, mais... Então eu trabalho mais com crianças maiores, a cor mais forte. E eu trabalhei durante anos, na verdade, eu fiquei sendo reconhecida no meu mercado de fotografia, não foi com cenário, foi muito pelo contrário. Eu fazia fundos fotográficos, que não existia na época, tá? Não existia. Você fez de tudo já, né? Fiz, gata. Eu sou milenar, eu sou uma pessoa muito idosa. Não existia fundo fotográfico, né? Lojas que vendiam, mas as americanas já faziam. E eu tinha referências e eu falava, eu consigo fazer isso. Eu mexia com papelaria personalizada, eu conseguia fazer aquilo. Fui tentar fazer. Gente, caguei. Olha, gente, que coisa horrorosa. Eu falava, por que não fica igual das americanas? E aí eu descobri, gente, não façam isso, porque isso é
pirataria, isso é feio. Mas eu falo que a gente já fez muita coisa errada e não é por isso que eu aprendo e eu ensino. Sim. Como não existia, eu falei, eu preciso de imagens, que são os fundos que elas usam, que eu preciso imprimir. E eu vou imprimir aonde? Em lona. Nem sabia que existia possibilidade de imprimir em tecido, né? Nem sabia se existia antigo... Enfim, falei, cara, E aí eu comecei a trabalhar com fundos fotográficos. E a minha forma de iluminar também, como eu fiz faculdade de fotografia, então também dava... Então, o que acontece? Eu fotografava só a criança com um fundo bem clean, colorido, que tinha bastante cor. E eu sempre desfoquei muito o fundo. Então, uma dica, afastar o máximo a criança do fundo possível. Criança não é quadro, né? Abrir, exatamente. Porque senão ela fica parecendo o cenário. Ela fica ali, não tem um destaque, não tem o foco nela. E aí, afastar e abrir o máximo o seu diafragma, né? Então, eu tinha uma foto completamente colorida, mas não era briga, porque era um fundo completamente desfocado. E aquela foto extremamente nítida, porque eu trabalhava com o ponto focal ali da câmera mais... O diafragma que tem ali mais aberto, né? Que me dava uma nitidez. Eu tinha o fundo desfocado, né? Que me dava ali profundidade e tudo mais, enfim. E fica clean, fica legal. Fica muito legal. Eu amo. E eu comecei a fazer os meus fundos fotográficos. Porque como eu tinha papelaria... Aí eu peguei, né? Primeiro eu peguei da internet aqueles fundos ruins mesmo, né? E isso que eu falei, é errado. Porque existe aquela imagem para vender. Sim. E aí, se você quer ganhar dinheiro com o seu trabalho, você tem que pagar as outras pessoas que estão fazendo as outras coisas, né? Então... E aí, como eu fazia papelaria personalizada, tinha muito imagem. Eu comprava muita imagem e tinha muito fundo de... Eu falei, opa, eu posso usar esses fundos para fazer os meus fundos fotográficos. E eu acho que é isso. Você pode trabalhar cores, você pode trabalhar detalhes. O máximo para ficar mais clean, porque cor é aquilo, vai ficar muita mistura. E para ficar mais clean, tenta trabalhar em cores mais, né, neutras. Tem gente que pega ali e acha que qualquer rosa vai combinar com qualquer azul. Faz um negócio todo trabalhadinho e coloca lá um azul, galinha pintadinha no meio de um... Você tem que ter um equilíbrio das cores, né? Se as cores estão todas quentes, trabalhe mais as cores quentes. Se as cores são mais frias, enfim. E desfocar, tentar tirar a criança um pouco do seu fundo, daquelas cores, para que ela seja evidência. Eu faço isso muito nos meus cenários. Porque eu vejo que gente que faz cenário, igual o Smash the Cake... As pessoas, a criança é um acessório do cenário, né? Você não sabe o que é o bolo, o que é a criança, o que é um acessório. Aqui, a criança no meio, o pompom do lado. Com um pompom na cabeça, né? E então, você tem que criar planos para que você consiga um destaque e tudo mais, enfim. E é isso, sei nem se eu dei a dica. Deu. Deixa eu fazer uma pergunta voltando pro Natal. Você começa o Natal geralmente em que mês? Meu sonho é começar em outubro. Nunca consegui. Nunca? Sempre me programei. Porque a gente tem... Desde 2016, a gente dá curso presencial. A gente já rodou, graças a Deus, o Brasil quase todo. Ano retrasado, a gente fez 14 turmas, 11 estados. E é sempre loucura. E aí, ano passado, a gente lançou curso online. E aí, sempre tem um projeto, por menos que a gente fotografe, sempre os projetos... Eles estão... É difícil a gente parar para fazer o cenário muito tempo antes. E sempre tem os imprevistos. Sempre. Meus fornecedores, uma dica é... Vai contratar alguma coisa? O seu ensaio vai começar, por exemplo, dia 10 de agosto, você precisa daquilo. Eu falo assim, dia 7 de agosto é o meu primeiro ensaio. Porque ele vai atrasar. Não, sim, com certeza. Vai atrasar. Então, mas mesmo fazendo isso... Geralmente é em novembro, que você começa. E aí, em novembro, E aí nós estamos agora em junho, né? Hoje é em junho. E aí você já vai numa feira de Natal. Você já está na sua cabeça pensando e sabe o que você vai procurar? Ou lá você vai começar a iniciar para poder... Não, ela falou que já sabe o tema, né? O projeto... Não, ela sabe o tema, mas assim, é lá que ela vai começar a criar mais? Não. Ou já tá tudo, você vai lá sabendo o que você quer? O projeto, ele tá semi-pronto. O projeto é um desenho, são as partes do cenário, o que vai ter no cenário. Esse projeto já está semi-pronto, que basicamente eu faço isso em janeiro. Porque quando você tá ali no Natal, vem muitas ideias, muitos insights. Fala, poxa, poderia ter feito isso, enfim. E aí, ali eu já começo.
Então, eu já tenho uma ideia, mas a feira de Natal, eu falo com todos os meus alunos, gente, vão para a feira de Natal, se vocês puderem, porque você consegue visualizar coisas e você fala assim, de uma porta que você viu, nada a ver, você fala, meu Deus, isso aqui pode virar um não sei o quê, sabe? E é isso, a criatividade, ela precisa ser incomodada, você precisa de ver coisas, sabe? Então lá vai transformar o seu cenário quando você for nessa feira. Dependendo do dinheiro, né, gata? Porque a gente quer outra coisa. Quando eu monto o cenário, eu falo, não era isso não. Quanto você já gastou no seu cenário mais caro? Olha, boa pergunta essa, hein? Olha, quando eu faço... Eu não sei de cor, porque quando eu faço... Mas eu vou falar um número aqui, mais ou menos. Mas quando eu faço o meu custo de ensaio, ele não tá só no cenário. Ele está em todo o tempo que gasto, em todo o período parado que tem que pagar, né? Mas eu acho que 43 mil reais foi o que a gente... o cenário mais caro. Foi o cenário preto e branco. Nossa, eu achei que tinha sido, de repente, de madeira. Não. Você sabe por quê? Porque eu não ia fazer. Eu estava numa crise bem forte de depressão e de querendo largar tudo. E eu não vim para a feira de Natal. E a feira de Natal, você consegue comprar as coisas com valor de lojista. Sim. Então, você gasta muito menos. Eu, na minha árvore de Natal, só de acessórios do preto e branco, foi quase 5 mil reais. Então, eu comprei tudo em lojas. E isso é a pior coisa. E fiz muita compra sem planejamento. Planejamento, ele é de extrema importância. Você tem que saber o que você vai fazer, qual é o seu plano A, qual é o seu plano B, como que você vai fazer para fazer coisas para economizar. E eu faço muita coisa, jogo muita coisa fora, eu não tenho dó de gastar. Até porque meus cenários, a gente cria... eu tenho 2 cursos de Natal... da fábrica de brinquedos e do Natal Preto e Branco, onde eu mostro toda a nossa... Como que a gente brinca com as crianças, como que é o cenário, como que é a iluminação do cenário, como que foi feito cada peça. Eu fiz uma lareira que eu fiz à mão. Então, a gente cria o curso. Então, quando eu gasto num cenário, não é só porque eu sou fotógrafa. Então, isso vocês precisam entender muito bem. Porque, às vezes, tem gente que paga para trabalhar, tem gente que gasta horrores e não tem o resultado. Mas eu tenho resultado, com os meus clientes, 2, com o curso vendido, 3, com aluguel. Eu alugo os meus cenários, eu alugo as coisas para outros fotógrafos. Então, eu tenho ali um valor que eu tiro com tudo. Mas você aluga depois, por exemplo, você vai alugar esse ano ou do ano passado? Ou você aluga enquanto está tendo o seu Natal? Não, eu alugo, por exemplo, o do ano retrasado, eu aluguei ano passado, vou alugar esse ano, eu alugo para loja ou para fotógrafo. Você tem uma mansão, é isso? Eu tenho uma casa. Mas eu não tenho tanta coisa, porque eu reaproveito muita coisa. Então, muita coisa estraga também, né? Do reaproveitamento vai estragando. Eu tenho uma casa, meu home studio, e minha rua era minha casa era uma rua sem saída. Na casa do lado, a gente alugou aquela casa e a gente abriu a parte de trás da casa. Então, a gente tem as duas conectadas e a gente enfia tudo lá. Inclusive, esse ano eu vou fazer um bazar que eu quero vender tudo. Você já fez agora antes, né? Vai ter mais? Fiz. Arrasei. Quando que vai ser? Que bom! Quando que vai ser? Porque, de repente, o programa vai ao ar antes. Aí já dá uma divulgada. Eu não sei quando... Vai ao ar. Tem esse planejamento. O programa vai ao ar daqui a 2 semanas, se não me engano. Eu não sei quando vai... Mas pode divulgar. A gente faz os stories e divulga. Porque eu acho que vai ser... Partiu Espírito Santo, vou pra Vitória. Vai ser no final. E manda depois, não é? Mas esse vai ser presencial. Porque vai ser mais os cenários mesmo. Sim. Meu cenário dos anos 50 dá dó. Porque foi uma sessão incrível. Foi maravilhoso. Uma iluminação muito maravilhosa. Tudo muito maravilhoso. E foi assim, entrou pandemia. E eu fiquei fechada. Porque a minha preocupação eu tenho um nome a zelar, eu tenho pessoas que me seguem, que precisam ver que eu tenho respeito, e era uma coisa nova, né? Então, teve muita gente, não estou falando que foi errado, porque muita gente não faliu por isso, mas muita gente funcionou. Eu fiquei 4 meses zerada, parada. Então, assim, num cenário incrível daquele, eu atendi 30 e poucas pessoas. Esse aí não se pagou. Sabe outro cenário seu que vivia... Se pagou porque não foi tão caro.
Mas você não voltaria nele? É isso que eu ia falar. Tipo, dar uma requentadinha? Eu queria esse ano, eu queria pegar ele para transformar no Dia dos Pais, mas eu preciso focar. É muito projeto, é muita coisa. Eu tenho muito projeto de curso para dar, muito. E eu quero muito poder ajudar as pessoas a não cometerem os erros. Esse é o meu propósito maior, não cometerem os erros que eu cometi. E se eu for fazer um cenário desse, eu preciso de tempo para remontar, porque eu vou querer reformular coisa. Sim. 100%, né? Gente, enfim, é isso. Então, assim, eu prefiro que outro fotógrafo faça um bom aproveito dele, sabe? Mas eu já tô com um planejamento pra televisão. Aí eu já tô pensando aqui que eu posso fazer um negócio lá. Aí é difícil, gente. Eu queria ter 3 de mim, tava ótimo. E olha que você é uma pessoa com energia, né? Exatamente. Que Você faz, nunca imagina. pensou em ter alguém dentro do seu estúdio que fotografe além de você? Meu sonho. Já tentei. Inclusive, a minha funcionária, que eu amo de paixão, né? Tava ontem falando lá no congresso, né? De delegar, de você ter medo da pessoa aprender tudo. E essa pessoa, a partir do momento que ela entrou, tudo que eu sabia, eu ensinei. E eu ensinava coisas pra ela que eu falava assim, ela... Ai, Ju, mas eu não consigo isso. Eu falei assim, vai fazer, porque um dia você vai voar e você tem que aprender. Vai. Porque eu não consigo falar, às vezes, com um cliente, alguma coisa assim. Vai. Então, assim, eu sou muito incentivadora de pessoas. E meu sonho é que ela ficasse no estúdio. Mas o ganho dela, né? Assim, a gente até cogitou, a gente pensou. E depois de 5 anos ela saiu, ela era minha editora. Foi um caos. Foi um caos. Ficou doidinha. Louca, né? Carlinha, ela me deixou. Cheia de coisa de Natal, cheia de trem. Ela editou pra mim, inclusive, depois, né? Home office, mas enfim. Mas é muito difícil. Contratar é muito difícil. As pessoas que talvez tenham conseguido, né? Essa coisa de contratar e de ter uma equipe, muita gente fala, né? É só você contratar, que você consegue expandir. Para vocês terem ideia, tem 3 anos que eu tento contratar uma pessoa para estar à frente do atendimento. Esse ano, meu atendimento tá péssimo. Porque quem tá atendendo sou eu. Porque há 3 anos eu tento... E não é culpa só da pessoa. Realmente, assim, eu sei também que tem muitos projetos, muita coisa. A gente estava sempre viajando. Mas é muito detalhe para explicar. A minha mini sessão, são regras que a pessoa precisa aprender e ela precisa saber explicar para o cliente. E então, assim, às vezes o cliente não se sentia tão amparado, né? É muito difícil. E eu procuro, sim, uma fotógrafa. Eu quero ensinar uma pessoa a ficar Partiu ali. o Espírito Santo. Vamos, gente. Gente. Se você tiver uma pessoa que você conseguir ensinar de uma maneira legal, você consegue soltar um pouco algumas coisas. Não que você vai soltar tudo, mas soltar um pouquinho para você poder alçar novos voos, né? Porque senão a gente fica também muito restrito ali no que a gente já faz. Que nem você fala que você quer... ensinar mais, né? Que tem isso como propósito, o seu olho brilha. Então, não poder largar a outra coisa é dolorido, né? Você falar assim, poxa, eu não vou mais fazer sessão de Natal. É dolorido, entendeu? Então, eu faço metade, ela faz metade. Não sei, entendeu? O que me deixa, assim, bem apreensiva, é o tempo real de ensinar. Né? Porque a pessoa tem que estar ali, tem que passar por um processo grande. E o seu tempo de ensinar, né? E o meu, outra é que, assim, o nosso diferencial é a forma que a gente atende. É a forma com que o cliente, ele sai de lá tão à vontade. Ele sai de lá tão, assim, os pais, cara. É muito legal que pai é a pessoa que eu vim arrastado. Mas a gente consegue conquistar, e sou eu e o Diogo. Sabe? A gente é uma família, é um atendimento muito pessoal. Se você não gosta de rir, se você não gosta de alegria e tal, você não vai me contratar. Então, as pessoas se sentem muito à vontade com a gente, sabe? E eu acho que esse é o diferencial. Nossa experiência está no atendimento. E eu cobro pela experiência também. E como... outra pessoa vai, sabe? Eu já tentei. É difícil, mas eu quero. Então, se você tá vendo esse podcast, querida, tá? Pode ser homem, pode ser mulher. Essa é a sua chance. Me mande seu currículo, pelo amor de Jesus. Que eu
quero poder, inclusive, atender pessoas que não têm condições de pagar o meu preço de mini sessão. Meu sonho é abrir a mini sessão e eu ter o meu preço de fotografar e uma pessoa poder fazer... Porque hoje eu falo que eu não trabalho mais com mini sessão. Sim. Hoje eu trabalho com campanha, tá? Meu atendimento é em torno de 2 horas, 2h30 para o cliente ficar super à vontade e tal. Mas, para você cobrar barato, tem que ser mini sessão. Sim. Porque essa é a proposta da mini sessão. Então, eu tinha vontade de colocar um fotógrafo para fazer uma foto, mas a pessoa poder participar daquela magia do meu cenário, sabe? Mas é difícil. Quem sabe esse ano, né, querido que tá vendo aí? Vamos, gente, vamos Ju, tentar. eu não sei se você pode falar, mas gerou uma curiosidade aqui, né? Acho que para todas nós e para o público. Qual o valor da sua campanha de Natal? Esse ano, minha campanha de Natal custou 10 fotos. Eu sempre fiz... gente, para responder uma pergunta, eu sei. Eu enrolo 10 anos, mas é o que eu tenho que explicar. Eu sou assim. 10 fotos custava R$900. Sem álbum. Porém, eu sempre vendi com álbum. O álbum era um presente... Tá? Desde quando eu troquei o meu ensaio, há muitos anos atrás, de R$200 10 fotos para 380. Eu comecei com uma parceria, eu tenho uma estratégia de venda de álbum maravilhosa. Não posso contar no podcast, vai ter cliente vendo. A gente vai ter que comprar o curso, né? Vamos comprar o curso. Então, assim, porque eu acredito na fotografia impressa. E esse ano, os álbuns aumentaram demais e tal. E eu falei, cara, eu vou ter que fazer sem álbum. Então, 10 fotos, R$900. E eu fiz um pacote, tá? Que é um pacote que eu sempre falo que pacote em mini sessão é um tiro no pé. Não se faz pacote em mini sessão. É uma mini sessão, é o mínimo. Porque o seu lucro real, ele tá na foto extra. Tá? Aquele valor mínimo, ele é um chamativo para o cliente, tá? É o seu pacote básico. É uma apresentação, Uma né? apresentação para que ele conheça o seu trabalho, para que ele divulgue, porque você cobra barato exatamente porque você... Mais barato, né? Porque você tem que atender em massa, tá? Então, não é vantajoso fazer pacote. É venda extra. E eu sempre ensinei isso, então por isso que eu tenho que explicar. Porque hoje eu faço, primeira vez que eu faço real um pacote, e aí custava R$1.500, 30 fotos e um álbum. Eu pagava um valor muito em conta no álbum. Vou anunciar isso que provavelmente... a gente vai anunciar já. Eu fui convidada agora para ser embaixadora da Dream Books. Ai, que lindo! Dream Books Pro. E eu fiquei muito, muito, assim, feliz, porque é um reconhecimento. O trabalho deles é impecável, né? É maravilhoso. Assim, eu vi um álbum meu impresso, o meu álbum sempre foi de qualidade, mas eu vi o meu álbum de Natal impresso na feira, eu quis chorar, assim, de tão... as cores perfeitas, a nitidez, que eu sou a louca da nitidez, com né? o que a gente faz, às vezes não tem noção de que é tão lindo, né? Exatamente. Eu tenho essa sensação às vezes. E era um álbum que eu já tinha feito, enfim. E então, são 2 pacotes, né? Foram 2 pacotes, esse ano vai aumentar, obviamente. Mas é isso, hoje esse é o preço que a gente cobra. Muito bom. Então, meninas, já vamos fazer o nosso caixa, né, pro ensaio de Natal. Mas a gente... Com álbum. Não, mas olha, a parceria é uma coisa muito maravilhosa. Isso que eu né? queria A gente vai fazer, porque vocês vão gastar, eu sei que vocês vão gastar... Pra irem, eu quero real e oficial. Não, vocês nós vamos. Então, eu não vou eu já cobrar tinha combinado esse com valor. você ano passado que eu ia. E eu tava falando em real quando eu falei que eu ia. Então, eu vou. aí a gente bota a Carlinha pra editar Claro. as fotos, pra eu ter Exato, menos amor. trabalho. Claro. E mais tempo. Tá? Mas o álbum tem que ter, porque, cara, o álbum, ele é aquela... É o que vai ficar. É o que fica, precisa. E é um álbum da Dreams Book. Então, cara... Você falou de parceria, também na sua palestra você falou de parceria. E você falou de uma coisa que eu amo, que é a permuta. Gente, permuta. Gente, faça Nossa, a permuta. Renata, Bárbaro. então, misericórdia. Eu amo permutinha. Tô Eu louca faço pra permuta achar. pra lavar cachorro. Aliás, eu tô cabelo. loira por causa de permuta. Gente, a permuta é vida. Eu acho que as pessoas deixam muito dinheiro na mesa por achar que não faz sentido. Eu tô louca pra achar um cirurgião plástico que faz permuta. Alguém do Botox. Eu quero fazer uma harmonização na bunda, que eu preciso de uma bunda. Já minha bunda é aquela bunda triste, que ela tá sempre pra baixo, triste. E eu falo, gente, alguém que faz harmonização de Existe bunda. harmonização de bunda? Existe, gata. Você faz lipo, Ah, isso é harmonização de bunda? Não, né? Não, gata. não. É tipo harmonização facial, que enfia um trem lá e você fica com a bunda bonita. Um dia... Gente, eu tô procurando essa por permuta enquanto, eu tô também, só faz querendo tempo.
uma fuça mesmo. A bunda é uma fase 2 da permuta, mas eu acho que é importante. E eu queria que você falasse de como que você faz a avaliação daquilo que vale a pena pra você permutar e daquilo que vale a pena a pessoa falar assim, não, isso aqui eu vou tentar vender o ensaio pra esse cara, porque isso pra mim não compensa. Eu quero permuta com marceneiro, gente, tô caçando, mas não tá difícil. Então, na verdade, o que acontece? A parceria, a gente atravessa muitas coisas. Parceria, permuta é uma parceria também, mas a gente tem que entender que permuta é uma troca, né? É um escambo, é uma troca é valor por valor, né? Se eu cobro 900 e você cobra 200, então eu vou fazer X vezes o que, enfim. Eu não baixo, nem aumento, nem nada disso. Sim. O que acontece, eu vejo muito, quando eu falo de permuta, eu faço permutas estratégicas também, né? Uma parte da permuta é para fins para mim, coisas para que eu viva, para que eu me sinta bem. E que você iria pagar, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender que nós somos funcionários da nossa empresa, quem nos paga é a empresa, e se a gente puder diminuir esse custo, né, de extras, fazer unha, fazer cílios, tudo o meu é permuta. E, cara, minha permuta com a pessoa dos cílios, por exemplo, eu fiquei quase 1 ano sem fazer cílios, que eu tive uma alergia. Mas eu não deixei de fazer a permuta com ela, meu valor tá lá, inclusive eu tenho uns 200 cílios pra fazer ainda. Mas porque ela é uma pessoa maravilhosa, além de ser uma cliente maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, mas ela me indica tanta gente, tantas mulheres que estão lá fazendo, que pra mim, estrategicamente falando, é maravilhoso, né? Então, eu avalio tanto no que eu preciso comprar, o que eu vou precisar. Eu já pensei, eu acho que esse Natal... Gasolina. Eu tenho cliente de dona de posto. Oi? Eu falei, açougue, gente. Açougue, a gente olha. Não doce, eu falei, eu vou parar. Que é todo dia um doce. Hein, aqui, amiga, porque você fala, você acaba não vendo o dinheiro saindo, mas sai, porque é o seu trabalho, é o seu... Tem o álbum, tem o custo também, né? Por mais que seja só serviço, o serviço ele tem o custo. Diretora da escola. Diretora da escola, nós fizemos. Olá. Nós fizemos na escola 2.000 e poucos reais da escola da Maria, que a gente fez um trabalho para eles, né? Então, a gente precisa entender que permuta é assim, gente, é economia compartilhada. Permuta é a moeda do futuro. Permuta é muito maravilhoso. Só que tem gente que tem a mente... Porque quando a gente fala de permuta, as pessoas já linkam blogueira. Não é só eu vou fazer, você faz aqui... Você me divulga aí. Não é por blogueira, não é com blogueira. Acho que a divulgação sai automático, né? Porque você conquista aquele cliente, né? Então, é isso, assim, a gente tem muitas permutas e eu tenho uma cota de permuta, né? Esse ano eu vou abrir um pouco mais, eu vou abrir agora, por exemplo, a nossa próxima campanha é a campanha Retratos, né? Que a gente vai atender ensaio corporativo, a gente vai atender casal, tudo na campanha Retratos, sem cenários, né? Com uma iluminação trabalhada. Então, eu vou atender muitos profissionais que eu preciso contratar esses profissionais. Sim. E é uma troca tão maravilhosa que, às vezes, aquela pessoa, ela não tem esse gasto como prioridade agora. Ela precisa tanto de uma foto boa, ela precisa tanto do seu trabalho e você precisa tanto do trabalho dela. E as pessoas têm medo, têm vergonha de oferecer. E se falar não, caro não, você já tem, mas, né? Só me explica uma coisa. Desculpa, eu tô viajando aqui. Eu tô me sentindo tão bem. A gente esquece que a gente tá no podcast. Você... Olha, eu já me perdi, o TDAH. Profissionais. Peraí, que calma. O cérebro vazou daqui. Esqueci. Aí o povo piora, né? Não para de falar. Não ajuda. Aqui, elas fazem isso comigo. Esqueci. Era da permuta. Depois a gente pega. Permuta. Lembrei. Na questão da permuta, eu fiquei com uma dúvida. Eu vi sua palestra. Você coloca isso lá no seu Instagram. Hoje eu coloco. Conta isso. Hoje eu coloco, porque eu quero que pessoas vejam que elas têm possibilidade, porque tem gente também que gostaria de fazer, mas tem vergonha, tem medo, né? E eu coloquei, por exemplo, 2 vezes já no feed. Mas como que você anuncia? O que você fala? Procura-se. Gente. Não, eu falo assim, abri, por exemplo, no Natal eu coloquei que eu abri, eu acho que 2 vagas para permuta, não sei, né?
E agora eu coloquei 3 vagas no último ensaio Dia das Mães. Então, eu abro uma quantidade de vagas para permuta. Mas você não fala o que você quer. Não. Você só fala que é permuta. Eu peço para as pessoas trazerem o trabalho delas, o produto delas, que a gente vai avaliar, a gente vai ver, conversar certinho, ver se aquilo naquele momento é essencial pra gente. Que não adianta eu encher minha agenda de permuta e aquele negócio não ser bom para mim também no momento. E tem pessoas que, por exemplo, muita gente que faz laço e me procura. Mas eu tenho um arsenal de laço, eu nem uso tanto laço mais. E eu tenho, assim, muito laço. Então, laço é uma coisa que é difícil. E eu falo, olha, eu tenho muito laço, mas eu vou anotar, eu deixo o contato, porque às vezes eu preciso de um laço específico. Então, eu sei que a pessoa de lá tem um laço para mim, né? Então, assim, eu publico, mas eu também vou atrás. Eu vou atrás, eu pergunto, eu vejo... Opa, tem uma pessoa ali maravilhosa, eu quero, né... Ei, vamos fazer uma permuta, você tem interesse, tá precisando de foto e tudo mais. Deixa eu te fazer uma dúvida, que eu fui tentar fazer uma permuta. Vai dar certo, mas eu achei interessante. E quero saber como você lidar com isso. Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga. E aí eu perguntei pra ela se a gente podia fazer uma permuta. E ela falou, Dani, tá, mas a foto, a profissional, né? Vou fazer uma vez. Tô fanha, né? Tá, você tá bem gripada. Vou fazer uma permuta, mas eu não posso fazer com você e você parar o atendimento. Você vai ter que continuar comigo, né? E a foto, ela não é sempre, né? E aí, como que você... Então, você tem que ter um gasto. Psicólogo, né? Psicólogo é essencial. Psicólogo tem que existir. Então, assim, é um gasto que você vai ter que ter. Mas, por exemplo, o valor da sua permuta, ela vai lá fotografar, talvez ela compre foto extra, ela vai, né? Você vai usar e depois você vai continuar fazendo e pagando. Ou você vai parar, porque você não pode pagar, talvez. Sim. Então, é isso. E, por exemplo, como a gente faz mini sessão, tem cliente que faz. Ju, a gente pode fazer a sessão Dia das Mães e a sessão de Natal na permuta? Pode. Natal eu não faço tanta permuta. No passado eu fiz, porque eu tive uma troca de público, tem toda uma questão. Mas eu não faço tanto porque eu tenho muita gente querendo fotografar, né? Então, aí eu já dou uma equilibrada, o que realmente é principal para mim, tá? Mas é isso, você depois vai continuar e vai pagar. E se um dia aparecer ela quiser mais uma foto, vai indo, né? Exatamente. Paga, faz foto. Busque sempre um profissional que tenha família, assim, não que queira só a foto profissional em si, porque ela vai ser... E assim, ela acha que ela só precisa daquela foto. Mas o legal de mini sessão é esse, as pessoas ficam viciadas, porque é muito legal e você se vê na foto e você educa o seu cliente lá na hora da escolha de foto e mostra pra ela que os momentos têm que ser registrados e ela vê que é uma oportunidade, né? Que é uma troca, é menor o valor para todo mundo. E sabe o que mais que a gente fica viciado? Em podcast. Mas... Já? Já tem 1h30. Tem 1h30, se deixar a gente... E eu tinha mais pergunta pra fazer. Não, a gente vai ter que ir lá pro Espírito Santo. Daqui a pouco chega... Vai gravar lá no cenário de Natal. Vai ter jeito. Agora a gente... mas faz mais uma perguntinha. Pode fazer. Só mais uma. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, porque eu tenho TDAH, né? Na minha vida é bem fácil, elas convivem comigo, elas sabem como é difícil. E qual que é a dificuldade do TDAH, né? O TDAH, na verdade, as pessoas elas acham erroneamente que a gente é meio burro, né? E não é. Na verdade, o TDAH, o nosso cérebro, ele processa de uma maneira diferente. É como se a gente estivesse a 200 por hora. Então, por exemplo, você tá aqui... Aí, sei lá, você distraiu ali 1 minuto, você já começou a fazer a lista de compras. Aí, de repente, você lembrou que você tá... Eu tô aqui, eu tô escutando tudo, mas de repente eu lembrei que eu tô devendo um negócio pro cliente, eu esqueci de solicitar a bexiga de amanhã. E é uma loucura. A gente briga com a nossa mente o tempo inteiro. É uma briga, gente. Eu acho que eu tenho isso, sim. E é muito cansativo. Chega no final do dia, a gente tá muito exausta, porque é uma exaustão mental. Às vezes você nem... se movimentou, não fez nada físico, mas a sua exaustão mental ela é tão grande que se você não dormir minimamente, você não acorda no dia seguinte. Então, assim, como que um TDAH, que na verdade antigamente existiam todas as probabilidades da gente não dar certo, né? E nós demos, graças a Deus. E hoje muita gente está sendo diagnosticada, né? Eu vivo isso com meu filho, enfim. Qual que é a minha maior dificuldade? Me organizar.
E o se organizar por causa disso, né? Você tá aqui, a gente tá em junho, pensando em dezembro. Sim. Pensando no ano que vem. Já achando outras coisas. E daí você vai esquecendo, então, assim, problemas de memória, enfim. Como que você administra isso? Porque não é fácil e você tá super, né? Diogo, né? Diogo ajuda. Como que ela faz pra ela ter um suporte? Porque eu, por exemplo, eu sou sozinha, né, na minha empresa. Eu tenho a minha assistente, mas eu administro tudo. Então, pra mim é muito difícil. Eu queria só que você desse o seu toquezinho aí pros TDAHs de plantão. Essa é a pergunta que Pergunta de milhões. Nossa. A resposta de milhões, na verdade. Tempo, Brasil? Tá O que tudo bem. acontece? Eu a vida inteira eu me achei burra. Eu achava que eu era burra, tanto que eu fui fazer faculdade que eu falava, gente, eu preciso mostrar que eu sirvo pra alguma coisa. Eu me encontrei, eu soube que eu não era burra, inclusive eu soube que eu era extremamente inteligente no meu hiperfoco, no que eu gostaria, no que eu queria, exatamente quando eu comecei a dar curso. E eu comecei a dar curso falando, como é que eu vou dar curso se eu sou uma pessoa extremamente burra? E eu comecei a entender que a minha cabeça é uma loucura, é um furacão, assim, é um né? furacão. E, na verdade, foi sempre muito difícil, muito difícil. Por isso, a minha vontade maior de ajudar até essas pessoas, porque a organização é onde a gente perde muito dinheiro. Por isso que talvez minha empresa não tenha prosperado tanto quanto ela tivesse, que ela teve possibilidade, tudo que eu ganhei, tudo que eu conquistei e tanta coisa que eu fiz, assim, um projeto vai atropelando o outro e acaba aquele negócio de, gente, vem aí uma super novidade, só que veio 10 na minha cabeça e nenhuma foi pro ar e nenhuma foi... É uma loucura muito grande, é extremamente desgastante, é extremamente... Tem horas que eu falo, para, porque... É muito difícil e a gente tem que administrar. O mais difícil é a gente ter que administrar. É a gente ter que, pra mim, internet, saber que você tem que postar, saber que tem que criar, saber que tem que dar conta de cliente, saber que tem que responder. E eu trabalhei muitos anos sozinha. Hoje eu tenho o meu suporte do meu marido e eu não tenho também uma equipe, né? Eu vejo a galera falando, eu vou mandar pra minha equipe. Eu queria uma equipe. É tão bonito, né? Gente, pra minha... Chique, né? É chique, né? Aí falando com a minha secretária, ela vai ver na agenda e marca. Exatamente. Então, assim, só que sempre eu tive que administrar. E esse administrar é uma situação muito difícil. As pessoas falam, não, é só você fazer isso. Por exemplo, anota. Gente, eu tenho 200 cadernos. Eu já tentei todas as formas e eu vou tentando porque eu quero achar várias formas. E eu já tenho várias formas para falar para várias pessoas. Porque cada um é um é visual, o outro é mais de computador de planilha, o outro é mais de... No meu curso, por exemplo, eu fiz várias planilhas que eu nunca tive. Eu parei 1 ano, que eu falei assim, cara, eu preciso organizar, porque eu quero que eles aprendam a começar certo. Então, planilhas que eu nunca tive. Por quê? Porque é muito difícil. Até planilha de assim, processo de criação de uma campanha, de uma mini sessão, desde o nome até assim, cada objeto que você precisa. No curso tem tudo isso. Tem tudo. E aí eu fui criando e fui aperfeiçoando as planilhas, mas eu, por exemplo, não funciono com planilha. Então, eu preciso ser visual, eu desenho na parede, eu coloco nos lugares que eu consigo ver, e mesmo assim... Eu sou sinestésica, então eu tenho que fazer. Se eu não... Então, assim, a burrice vendo... Na verdade, a gente se sente muito burro na escola, porque o professor palestra, ele só fica ali, né? Agora, senta pra fazer, entendeu? Exatamente. Então, Eu também. O tangibilizar, né? É tipo assim, pegar uma ideia e transformar ela em alguma coisa, essa parte é muito difícil, né? Ideias tem um monte, coitadas, eu jogo um monte aqui. Nossa, vocês não... Gente, Todo dia tem uma ideia. Elas não sabem administrar. Nosso grupo 6 horas da manhã. Agora eu acho que elas já estão mais acostumadas comigo, né? Já faz 1 ano. Mas no início eu acho que eu estressava elas. Eu ia estressando. Ela fala que não tem equipe, mas ela tem uma equipe de edição faz 5 anos, né? Não, eu tenho. Aí ela tá no trânsito, ela começa. Tinha coisa que eu tava na pilha. Aí eu falei, não. Ih, amanhã ela esquece. Então, teve um dia que eu liguei pra ela, desculpa. Não. E eu tava no trânsito e eu ia dirigir 3 horas. Aí eu liguei pra Carla. Na verdade, eu liguei pra todas, ninguém me atendeu. Aí eu liguei pra Eu Carla. coloquei a bunda sentada no E computador. gerou até um estresse no grupo, porque acharam que a gente tava fazendo algo separado, Reunião à né? parte. Não era.
Falou, Carla, anota. seguinte, eu tô aqui e eu não tenho o que fazer. E eu vou ficar 3 horas com nessa muitas merda. ideias. E eu quero muito mexer no Instagram, mas se eu mexer, eu vou bater o carro e vou morrer. Então eu vou te ligar e você vai anotar tudo que a gente vai falar. E a gente tirou um monte de ideia pro nosso podcast desse dia que ela tava eu frenética. tava dirigindo, entendeu? Foi o único momento que eu consegui parar. Então Você toma alguma medicação? Agora não. Eu tomo Venvance, o que melhorou demais. Eu tomei um pouco e me dava uns rebotes, assim, meio zoados. É complicado. Mas é animal, né? É muito... Na verdade, assim, como eu já sou hiperativa, eu não fico estriquinada. Eu só consigo realmente começar um projeto e terminar um projeto, que não consigo sem ele. Mas eu falo, o que a gente talvez pareça burro também, porque o meu maior medo de palestrar, eu tive uma crise antes dessa palestra agora. Eu tive uma depois. Muito sinistra. Porque o que acontece? Eu falei assim, cara, tem amigo, né? Os loureiros, o Diogo, eles são lá do Espírito Santo. E aí o Diogo falou assim, Ju, calma, você arrasa no palco, cara, e tal. Qual que é seu medo? Eu falei, de subir no palco e parecer uma retardada. E ele falou, mas você é. E o que te faz diferente, o que te faz legal é isso. Eu falei, obrigada, Foi amigo, demais, é verdade. mesmo. É totalmente diferente. Mas não é todo mundo que vai conectar. E É as que muita gente vai quadradinho, você vai e fala o que pensa, fala a verdade. Só que o pensamento, eu falo muito rápido, mas o pensamento ele é muito mais rápido. Eu tenho muita coisa. Numa palestra, então, de 40 minutos, nunca mais eu aceito. Porque Nunca mais é pouco tempo. E aí, eu tenho tanta coisa pra passar. Eu queria falar... as palavras vão atropelando. As pessoas falam que eu... Ai, mas você fala tão bem, você Mas consegue é que por falar. fora, Eu achei que, tá que casca 40 e você por falou dentro a muito, cabeça tá assim, você entregou muito. Não, mas hoje eu consigo. Eu, quando era mais nova, eu nunca consegui conversar, terminar frases. Eu parecia uma retardada. Eu posso ter saber tudo, mas eu não conseguia. Por exemplo, eu começo a falar, isso eu acho que dá pra perceber. Eu começo a falar uma coisa, eu vou pausando e terminando. Eu não termino de falar Mas um você negócio. sabe que, às vezes, eu também, quando eu vou falar, eu vou palestrar, eu acho que eu tenho uma boa oratória, eu falo muito bem, mas na minha cabeça eu tô gaguejando. Não, mas não é na minha cabeça não, que eu já assisti. O meu curso... Deixa eu contar só o último segredo. O meu curso online... Que, assim, eu gravei... São 6... Eu tô com vontade de fazer esse curso. Eu vou fazer. Gente, eu quis dar 15 aulas online. E as aulas eram de 1 hora. Eu fiz 5 horas de aula online com todo mundo. E foi muito massa. Eu quero essa energia de novo. Só que 15 aulas é muito desgastante. Porque o intuito era ser todos os dias. Porque esse negócio de uma aula numa semana, outra aula... Tem gente que gosta, mas esfria. Eu não queria que as pessoas esfriassem. Eu queria que as pessoas... E o TDAH esquece, né? Ali não é que ele esfria, ele esquece, ele deleta. 15 aulas seguidas. Nossa, a galera ficou... Essa mulher, assim... Não, a galera ficava até de 2 dias dá pra madrugada. ter? Em 2 dias. Porque você acorda então. já com vontade, ai, mãe, eu quero mais. Mas a galera falava isso, porque quando a gente teve uns dias que eu tive umas crises, eu falei, galera, eu não vou conseguir, eu ficava mal por isso, porque pra mim compromisso é compromisso. E as meninas, não, Ju, é até bom a gente dar uma coisa, mas aí depois elas, Ju, os meus alunos mandam, a gente tá com... A gente queria muito... Vamos fazer pelo menos uma aula por mês, porque a gente está sentindo falta com depressão pós-Juliana, porque a gente precisa, porque era um gás. Tá todo mundo ali e fala, eu vou dominar o mundo. Mas eu gravei todo o meu curso lendo um teleprompter. Todas as piadas que estão... E, gente, o curso... Vocês estão no grupo da palestra? Porque eu vou disponibilizar uma aula. E, assim, eu falo muito fluido. E não sei o quê, pererê, pororó, caixinha de fósforo, só que eu tô lendo tudo. Eu adorei esse caixinha de fósforo. Ela falou as 3 vezes na palestra ontem. Eu escrevi todo o meu curso da forma que eu iria falar, porque... Não dá pra perceber que eu vou falar sobre um assunto, eu tenho que explicar. Não, e edita depois, né? Tá tudo certo. Mas então, Aí, a gente de contratou... 5 horas seria 10, né? A gente tinha que fazer edição ao vivo. Troca de câmera, tarará, tatatá, e tarará, tatatá. Aqui já era edição, era igual o podcast, eu creio, né? Tem então, o corte curso original. foi assim. Ele não teve edição depois. Tá. Cara, foi loucura. Foi louco gravar esse curso. E eu não quero vender de novo. Porque eu acho que não tá bom o suficiente. Todo mundo, meus alunos falam, você já refez tá esse ótimo. curso. Você já fez, você tinha feito tudo no post-it, depois você fez no caderno, Você depois viu? você passou o post-it Cara, de novo. eu fiz milhares de coisas. E eu escrevi E ano passado tudo. a gente conversou, quando a gente conversou em maio do ano passado, faz 1 ano, você falou, eu tô fazendo de novo. Eu Mas, fiz Ju, milhares. você chegou a assistir o seu curso? Não, porque eu sou muito crítica comigo. Não, mas eu sabe não de uma vou coisa? querer. Eu fui fazer um curso agora pra fazer um curso. E eu falei, eu tenho um curso online. E a mulher falou assim pra mim,
vê o seu curso, que às vezes você nem precisa gravar de novo. Quando eu fui ver, perfeito. a mulher falou, porque você tá vai... Eu olhava e falava, perfeito, gente, mas tá maravilhoso. Mas eu me acho ridícula. Eu não consigo me ver falando. Eu nunca consegui assistir porque eu vejo que... Gente, não era isso. Eu tinha que falar mais, eu tinha que explicar mais. E eu fiz escrito porque eu queria que fosse um curso extremamente rápido, objetivo, porque eu queria os TDAHs comigo. Eu não quero um curso de 15 horas que a pessoa não vai entender. Então, ali era uma base. Por isso que eu quis dar 15 aulas online. Porque o que eu deixei de falar... Então, eu fiz... Como que eu consegui? É a cartilha e você deu a aula, isso, né? eu escrevia tudo. O que eu posso tirar? Pra eu não me perder e ir pra outra coisa, eu li tudo. Não parece que eu tô lendo quando eu falo com meus alunos. Mentira. Gente, é muito legal, assim. Ficou um curso legal, ficou divertido. As pessoas falam, Ju, teve gente que maratonou, que quis assistir tudo num dia só. Porque E a gente não consegue parar de ver. tudo Mas- perfeito. O gênio da lâmpada ali, você sempre... a gente brincou muito, legal. mas a agência cagou no maiô. Foi assim, a gente vendeu, graças Essa a... expressão do cagou no maiô eu vou levar pra vida. Cagou no maiô. Cagou foi no maiô demais. e piriri Cagou no pororó, maiô. caixinha de Cara, eu não fósforo. tinha ouvido. É uns trem que a gente... Cagou no maiô. Cagou Já no peguei maiô. pra mim. Não, Que é a caixa de fósforo? Licença. Piriri pororó, caixinha de fósforo. Todos os meus alunos falam isso, que eu falava demais, mas eu nem... Sabe o negócio que você... É quando você quer... É tipo, você não tem... Você quer... é a eu sua não sei vírgula, explicar. sabe? A expressão perere, dela. pororó, caixinha de fósforo. Não sei. É a pessoa... Ai, gente. Mas olha, mas não é que o curso tá ruim, é que eu sou extremamente exigente e eu sempre falo que, assim, eu dou valor para cada centavo. Quando a gente dava o curso presencial, Magia em Estúdio, eu deixava todo mundo, quem quisesse, pagar de pouquinho em pouquinho até chegar a data do curso. A gente levou calote e tal, mas eu deixava. Porque quando eu comecei, eu não tive ninguém que me ajudou. Eu sou assim. Eu não tive ninguém que me deu uma força. E a gente sabe o quanto é difícil. O quanto é difícil começar, o quanto é difícil estar no meio. E o quanto curso é vai ser difícil só tá... um pouquinho e ela vai ter muita coisa pela frente ainda. né? E eu falo, cara, as pessoas, eu cobrei R$1.200 e era um valor que eu sabia que tinha gente raspando o dinheiro da conta para pagar. E eu falo, eu preciso entregar algo realmente importante para as pessoas. Só que eu tenho tanta coisa, tanta ideia, tanta estratégia, tanta coisa. Tem que ser um curso de 1 ano. Vai conseguir. Faz Vai ser isso. uma Juflix. A gente tem o Juflix. A gente, inclusive, vai fazer agora... Eu vou desmanchar o cenário Dia das Mães. E eu vou fazer um Juflix. Eu falo, gente, tem tanta gente querendo tantas informações. Como que você iluminou? Como que você fez cada coisa? E a gente não consegue... Eu vejo foto de fotógrafo e falo, eu queria tanto saber como é que ele fez isso. E aí, o Juflix, ele vai ser super baratinho. Um Instagram. Que ali a gente vai bater um papo. Eu vou mostrar. Pergunta, quer saber o quê? Como é que foi feita a luz? Tá, a luz foi feita assim, assim, assim. Vamos fotografar pra vocês verem. Ah, e como que você conseguiu fazer isso aí? As perguntas bestas, perguntas bobas, pergunta muito boa. Mas instantâneo, né? Tudo... Sabe? Nada uma aula programadinha. Um bate-papo de algumas horas, várias. Algumas horas. Puta, gente. Algumas horas pequenas. Mostrando É pequeno. podendo vir tirar, assim, tete a tete comigo as dúvidas, sabe? Legal. Então, e vai ser super baratinho, assim, super baratinho pra... Sim, que eu sim. vou Pelo conteúdo que você vai entregar. eu vou contar a minha iluminação, os segredos Sim. de iluminar, os segredos de uma... Os bastidores, né? Então é um conteúdo rico. Sim. Mas é isso, gente. Conteúdo rico é o conteúdo desse É aqui, podcast. gente, vem com a Arrasou. gente, que A aqui gente tá tá bom. muito feliz, porque a gente voltou agora também de uma maratona. Você tá vendo que a Ana tá sem voz, a Dani não tá Tá sem legal. nariz. A gente acabou de vir de uma maratona bem grande, né, de congressos. E a gente ficou muito feliz com o carinho do público. A gente ficou até um pouco... Foi a primeira vez nossa em público, depois começou o podcast. E as pessoas Foi parando esses pra tirar congressos. foto. E admirando. Teve Chamando a que gente. veio de outro estado, de longe, pegou avião, veio ver a gente. E assim, é muito E eu fiquei gostoso, é com muito cara de bocó. gratificante. Eu falei, A gente ficou muito, assim, impactada. E tá sendo muito legal o retorno de vocês nos comentários. Então, a gente tá criando uma comunidade, porque a gente sempre vê as mesmas carinhas, a gente já sabe quem é. A gente começa a seguir, a gente começa a acompanhar o trabalho. E aí, também vai lá no Instagram. Então, assim, se inscreve. É muito importante a inscrição no canal no YouTube, tá, gente? Então, assim, a gente tem 80%... O YouTube mostra todas as métricas. 80% das pessoas que assistem, vem aqui, assiste inteiro, deixa like e não se inscreve no canal. gente, é só se inscrever. É só apertar clicar o botão. É o seu apoio aí pra gente. Deixa um like, deixa uma mensagem pra Ju. O trabalho da Ju também vai estar aqui na descrição, tá? As redes sociais dela, tudo direitinho. E é isso. Tem alguma última palavra que você queira falar?
Tem, mas não é sobre isso que você acabou de falar. Reciprocidade. Eu acho que a gente tem tantos conteúdos bons na internet, a gente está acostumando a receber tudo de graça, a gente acha que as pessoas são obrigadas, a gente acha... E a gente não tem reciprocidade. Que é a gratidão, né? Que é a gratidão. Que é, cara, que legal, o conteúdo foi legal. Ah, o conteúdo foi... sabe, me fez ficar aqui um tempo vendo, enfim, me ensinou alguma coisa, que seja qualquer coisa, sabe? A gente curte lá os vídeos bestas, as pessoas, as blogueiras, e quem tá trabalhando, e quem tá entregando conteúdo, e quem tá vindo para colocar coisas para enriquecer as pessoas, elas não dão valor. Elas não querem mostrar que estavam lá, elas não querem compartilhar, elas não querem mostrar para os outros fotógrafos porque é só para ela. Eu acho que a vida da gente é sobre isso, é sobre a gente transbordar na vida das pessoas, pra gente ter o nosso, sabe? Pra gente conseguir... É muito gratificante quando a gente consegue atingir... às vezes, um vídeo que você compartilha com a pessoa é uma coisa que vai transformar, sabe? Vai fazer a outra sorrir, vai fazer a outra aprender. Então, isso é muito legal. Gente, se inscrever no canal é uma forma de vocês continuarem com esse podcast, né? Então, é isso, é reciprocidade. A gente fazer pelo outro o que a gente gostaria que fizessem pela gente. certeza. Então, se inscrevam no canal. E você transbordou na gente. A gente tá muito feliz. Muito obrigada. Pelo convite. Adoro ele estar aqui. Deixa eu falar de expedição. E só pra finalizar, a gente deu pra perceber que você é extremamente perfeccionista, mas de verdade, você tem um trabalho impecável, perfeito. Uma salva de palmas pra nossa querida. Obrigada, gente. Pessoal, muito obrigada. Nos vemos nos próximos episódios. E até. Tchau. Tchau.